pode um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Estamos no ar já. Quinta-feira, mais um pod.com.oficial. Vou começar aqui com o poeta. Adoro começar com o poeta. James Martins. Um tempão feliz também que você está na nossa lista, né? Nós temos uma lista assim de muita gente. E aí, na hora certa, a gente vem trazendo cada um. Tudo tem sua hora e Pois é. que bom que a minha chegou. Que honra e alegria, James, estar aqui para a gente conversar. A gente estava aqui conversando já, né? Já. Sobre poesia, sobre Caetano, que está fazendo aniversário hoje. O programa não está indo lá no dia do aniversário dele, né? É gravado, mas falando sobre Caetano, sobre Gil, sobre a vida, sobre a poesia, sobre... Eu vou dizer um poema Opa! de Gregório de Matos, que você conhece, que eu acho que tem a ver com você também, com as coisas que você tem feito, né, nessa Bahia, que é tão importante. Eu sou aquele que os passados anos cantei na minha lira maldizente torpezas do Brasil, vícios e enganos, e bem que os decantei bastantemente. Canto segunda vez na mesma lira o mesmo assunto em pléquitro diferente. De que pode servir calar quem cala? Nunca há de falar o que se sente, sempre há de sentir o que se fala. Qual homem pode haver tão docemente que, vendo o triste estado da Bahia, eu estou dizendo esse poema agora, eu digo, o triste estado de Gaza, não chore, não suspire, não lamente. Se souberas falar, também falaras, também satirizaras, se souberas, e se foras poeta, poetizaras. Eu acho esse final de uma beleza, dizendo aqui sua homenagem. Se foras poetas, poetizadas. Poetizadas. Lindo. Lindo demais, né? Pois é, porra, que forma de começar, viu? De começar, não é todo né? lugar que a gente tem esse privilégio, né? Mas assim, porque eu vejo você, né, com o seu olhar, né, as suas abordagens e a sua palavra também afiada, não só quando você fala, mas nas suas poesias, né, com essa importância que deve ter, né, a pessoa, o artista, o poeta principalmente, né, de estar sempre vendo, observando, enxergando e sinalizando coisas assim da sociedade, né? Eu acho que essa é uma das funções, né? Das tão cogitadas e discutidas funções do poeta, ou da poesia, ou da arte. Tem muita conversa em torno disso há muito tempo. Isso nunca chega a um termo, porque talvez tudo esteja certo em relação a isso tudo. Mas, de fato, uma delas é esta de identificar pontos sensíveis do nosso tempo presente, que envolve o passado e o futuro, e às vezes nomear essas coisas, dar a ver, né? Dar materialidade, né? Porque a poesia tem esse negócio que é meio misterioso, porque a poesia diz uma coisa, mas nesse dizer pode ser dizendo outra. O que a poesia diz nunca é tão determinável assim, preciso, né? Para isso existem outras funções de linguagem. A gente está aqui falando coisas que a gente quer que seja o mais claras possíveis, o mais diretas possíveis. Eu não posso querer dizer copo e você entender prato. Mas na poesia não. Na poesia o copo pode ser prato, prato pode ser copo. E essa forma de comunicação, que é de alguma forma mais fluida, menos determinada, ela é também por isso mais abrangente e às vezes dá a ver coisas da vida prática, da vida real, da vida normal, da vida cotidiana, coisas que a linguagem comum não dizem com tanta clareza. E aí que está mais um desses paradoxos da poesia, né? Você diz uma coisa, digamos assim, obscura, nevoada, polissêmica, e ao mesmo tempo com isso, às vezes você chega num ponto mais preciso, mais claro, mais objetivo do que a linguagem objetiva, cotidiana, prosaica, direta, né? Pedestre, funcionária, comunicativa. Verdade. É muito louco, né? E você falando aí copo, né? Se eu falo copo, não quer dizer prato, aí me lembrou do metáfora, né? De Gil, né? Eu também lembrei disso. Que é fantástico aquilo, né? Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo,
mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixa a meta do poeta, não discuta, deixa sua meta fora da disputa, meta dentro e fora, lata absoluta, deixa apenas metáfora. Genial. Genial. É, Gilberto Gil. É um grande poeta, né? Os poetas da música popular, de todos os lugares, mas da música popular brasileira, tem um nível de excelência assim que a gente tem que se orgulhar e cuidar disso como uma commodity, para usar uma linguagem bem dos tempos comuns e que tudo é economia, uma commodity que a gente tem que regar, cultivar diariamente. Eu sinto que a gente perdeu um pouco desse cultivo, porque já canções assim, obras assim, não são mais populares, não são mais difundidas para pessoas de todos os estratos da vida brasileira, como já foram. Isso não é um sonho. Tocava no rádio, né? Total. Eu conheço essas coisas não porque meu pai era um intelectual ou porque eu estudei numa escola que tinha. Não, eu conheço essas coisas porque você ligava o rádio comum, popular, rádio Itapuã ou qualquer outra rádio, ou ligava a televisão num programa de audiência que estava ali para ter audiência, para atrair anunciantes e gerar dinheiro para emissoras comerciais. E esses caras apareciam, cantavam, a gente gostava e aquilo repercutia no Brasil todo. No Curuzu não era uma figura estranha, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Alceu Valença, Belchior. Não, eram pessoas do nosso convívio diário. A gente comprava os discos, colocava os discos, discutia. Isso era parte de nossas vidas. E eu acho que isso deixar de ser popular nesse sentido, de abrangência total do país, de pessoas de todos os tipos, para gerar inclusive uma comunicação geral, que hoje a gente não tem mais, hoje a comunicação está fragmentada e confusa. Eu acho que perder isso é um absurdo. Não tem nenhuma justificativa que me pareça realmente justificar a gente ter deixado com que essa parte da produção da música brasileira não seja mais popular e o que é popular seja só uma parte da produção, que é, enfim, que é outra parte, que eu não queria nunca que fosse descartada, mas eu acho que toda a música brasileira, incluindo essa, desse grau de sofisticação. E muda muito, né? Muda muito a nossa história, né? Você fala assim, que não há nenhuma justificativa. Mas você acha que há um projeto? Eu acho que não. A pergunta, assim, meu filho tem um poema que ele fala que a educação não é... Assim, não é um erro, não é bem essa palavra. Que a educação ruim mas é um projeto para que aconteça. Então, eu digo nesse sentido. Eu entendo. Darcy Ribeiro falava isso também. Que, assim, que essa nossa educação terrível não é assim por erro, é por projeto. É de propósito. Pode ser. Assim, eu não duvido de nada de que pessoas que têm capacidade de decisão no Brasil lucrem com a situação que nós estamos e que entra a precariedade da educação, ou enfim. Mas eu acho que nem é exatamente um projeto arquitetado. Eu acho que é resultado de uma falta de projeto que privilegia só essa coisa do farinha pouca, meu pirão primeiro. Cada um querendo o seu, cada um querendo o seu, cada um querendo... Chegamos nesse lugar. Tem um misto de usura, ganância, incapacidade, incompetência. Mas não acho que tem um projeto arquitetado, assim, como as pessoas falam assim, a educação ser precária para as pessoas não saberem votar e não sei o quê. Acho que resulta nisso. Mas não acho que é bem isso, não. Acho que é mais por falta de... Que, por exemplo, investimento em educação não é algo que é tão... que dá tanto voto, não é tão eleitoreiro como investimento em outras coisas. Se você consegue, um deputado consegue uma emenda para colocar asfalto na rua ou coisas assim, isso é muito mais eleitoreiro para ele. Pontes, pois é, é o tipo de coisa que é mais chamativo. E aí a escola... Literalmente mais concreto, mais visível no dia a dia ali, né? No máximo, inaugurar a escola, que é uma coisa que acontece ainda. Nós inauguramos hoje uma escola de excelência com equipamento, não sei o quê. Ele só não diz que não vai ter aula, que o professor vai ser sugado, o explorado. Essencial, que é o conteúdo, né, e a manutenção porque dele. Porque isso não dá notícia. Você não fez uma manchete dizendo a escola tal tem aula todos os dias, a aula é ótima, o professor está ganhando bem, por isso ensino isso e aquilo. Isso não dá notícia. No máximo quando o IDEB mede uma coisa e tal.
Mas eu acho que grande parte dessa debacle educacional não é exatamente um projeto arquitetado, não. É resultado de nossa falta de projeto nacional. E aí acaba gerando isso. E no caso da música, é pior, porque quando essa música que a gente está se referindo, do que já se chama MPB, e outras manifestações da música brasileira, estavam no mainstream, digamos assim, isso dava lucro. Não era uma coisa assim de vamos fazer um projeto de inclusão, de educação, nada disso. Era música comercial, normal, que dava lucro. As gravadoras ganhavam muito dinheiro com isso, as TVs ganhavam muito dinheiro com isso, os programas tinham muita audiência com isso. Basta dizer que a final do festival de 67, aquele que consagrou o tropicalismo... Era Tupi? Era TV Tupi, Tupi. né? Tupi. Teve Ponteio, de Capinanha do Lobo em primeiro lugar. E o quarto lugar foi Alegria, Alegria. Acho que o terceiro lugar é Domingo no Parque. Roda Viva, de Chico Buarque. Só música Essas músicas, fantástica. ele é o recorde de audiência da história da televisão do mundo. Olha só. Não é de prestígio, é de audiência. Significa a maior quantidade de pessoas assistindo. Que é o que você vai vender depois quando você vai chamar o anunciante e dizer, tá vendo? Bota aqui sua propaganda porque todo mundo vai ver. Então eu quero muito dinheiro. E isso sendo vendido com uma sofisticação que gerou até hoje teses, projetos políticos, consciências ideológicas. Muita coisa se despertou a partir, por exemplo, desse festival que gerou aí. Só dessas músicas que eu citei, a gente pode tirar aí desdobramentos para tantos lados, né? Exatamente. É o mesmo festival que teve o Beto Bom de Bola, de Sérgio Ricardo, que ele quebrou o violão. Roberto Carlos cantou um samba, que era Maria, Carnaval e Cinzas, ele que era o cara do Iê, Iê, Iê. Enfim. E eu acho terrível mesmo, porque eu sou um beneficiário disso. A minha educação formal foi muito precária, normal, de menino de periferia, que estudou em escola pública. Então, assim, eu já tive ano de não ter sequer aula de matemática durante o ano praticamente inteiro. Aí na última unidade aparecia um professor improvisado, fazia um trabalho, a gente não aprendeu nada. E passava todo mundo. Mas o que veio para mim a partir da música popular, do rádio e da televisão, me abriu, me despertou para várias outras coisas. Então eu lamento muito que hoje os meninos do Curuzu, em situação semelhante à minha, não tenham também essa possibilidade de caminho. Porque minha questão nunca foi assim, vamos proibir, vamos obrigar a tocar só essa música, ou vamos proibir tocar pagodão, funk, não sei, lambada, não. Agora, excluir a porta, a possibilidade, para mim é maluquice. Uma em detrimento da outra não é legal. Não Você faz nasceu na Liberdade? Eu nasci na Liberdade, Curuzu. Fala um pouquinho Curuzu aí. mesmo. Curuzu mesmo, né? Fala um pouquinho assim, que essa é a única pergunta que eu tenho assim, no roteiro que fica na minha cabeça, que é saber da pessoa mesmo, na infância, na origem, na convivência em casa, vizinhos. Você já trouxe algumas coisas, mas sem pressa nenhuma. Se você trouxer aí esse cenário, é importante. Pois é, eu sou do Curuzu, lá daqueles meados dos anos 80, início dos época anos boa, 90. né? Nasci ali. Eu nasci no Hospital Santa Isabel, Nazaré. Lá em cima, aquele hospital, né? Muito, muito importante até hoje, né, para a cidade. Né? Pois é, nasci ali, mas, enfim, morando no Curuzu. E tem um poema de Manuel Bandeira que fala: menino fui como os demais, feliz. Eu tenho uma lembrança assim, da minha infância, até hoje eu sou muito marcado pela infância. A gente está falando de Caetano Veloso, ele diz que a adolescência foi um período mais importante para ele do que a infância. E eu não, para mim a infância é que foi assim, a fase realmente áurea de tudo. E então tudo que eu sou, de alguma forma está ligado a esse cordão umbilical mesmo, e a esse gênesis ali, que é o Curuzu. Quando eu quero pensar, se eu tiver que pensar quem eu sou no mundo, eu vou me localizar lá, no Curuzu. É ali que eu aprendi tudo, a falar, a me apaixonar, a me decepcionar. Essa infância é até que idade? 10, 9? Mais pouquinho? Mais, assim, eu me sentia criança até uns 14 anos. Que maravilha. Que infância tão boa que a pessoa estende. Foi bem estendida. E assim, agora é louco, sabe? Porque eu tinha consciência disso, o que não é uma coisa muito infantil. Desde criança, eu tinha uma certa consciência que quase me fazia adulto. Por exemplo,
Eu ia brinquei muito. Brincava de brincadeiras na rua, como picula, de se esconder, que o povo chama esconde-esconde. Esconde-esconde. Futebol, Soldado de bola, ladrão, aquelas brincadeiras tudo, de. todas essas brincadeiras. Empinar pipa. Ono 1, aquela Ono coisa. 2, jogar gude, tudo isso eu brinquei muito, mas também brincava muito em casa, com brinquedos. Eu já sou de uma geração que tinha essa industrialização dos brinquedos. Eu tinha uma tia que trabalhava na Estrela, portanto eu tinha um certo privilégio. Brinquedo naquela época era Estrela, né? Tinha brinquedos, eu tinha jogos de tabuleiro, e eu gostava de brincar, assim, de inventar história, E aí, brincando de escola com minha prima, ela era professora, a gente revezava, uma hora uma professora, outra aluno. Na hora que eu seria o aluno, ela veio com um livro e falou: quer pintar esse dragão branco? Dragão branco era um ninja que tinha no desenho do Rambo. Aí quando eu vi o livro, eu achei estranho, porque ter um dragão branco num livro didático. Aí quando eu vi o livro, eu vi que era um médico. Era um médico com aquela coisa de médico, com a máscara, que ela achou que era um ninja. Aí eu olhei e pensei, porra, minha prima confundiu. Mas eu não vou decepcionar ela porque ela é criança. Olha só. Eu vou fingir que eu acredito. E falei, quero. E aí pintei o dragão branco pra ela, mas pensando assim, não, ela é criança, se eu for, ela vai ficar triste. Isso não é uma coisa muito de criança. E diferença de idade de vocês quase 2 nenhuma. anos, não era isso. Era a sua cabeça que estava... Eu tinha um negócio já meio assim. E eu lembro que quando eu já tinha uns 14, e estava em casa ainda brincando de boneco, que era uma brincadeira que eu sempre amei, aí estava brincando com outro primo, e falei para ela assim, os meninos da rua já não queriam mais. Os meninos da nossa idade, lá da rua, já estavam numa onda meio de namorar. Então, tudo também fazia parte dos nossos interesses. Eu também gostava de namorar desde cedo e tal. Mas os meninos já estavam numa coisa assim de homem, não faz isso. Eu já cresci, essas brincadeiras são de criança. E eu lembro de argumentar assim com meu primo Oscar, de dizer, porra, eu não quero deixar de brincar. Pra que? Não vejo necessidade nenhuma de largar meus bonecos e tal. Eu vou aproveitar isso aqui, quanto eu puder, eu vou ficar brincando e não tenho problema nenhum de ser criança. Eu tinha muito esse negócio. Eu acho que eu nunca fui exatamente adolescente, sabia? Porque é por causa disso. Eu sempre fui meio velho e criança. Velho quando criança e criança quando... enfim, não perder Hoje eu ainda me sinto assim, ligado muito às minhas coisas de criança, sendo já um cara grande, adulto, velho. E criança já tinha um pouco dessa coisa do velho, do adulto e tal. Não sei no candomblé o que seria, mas eu sei que eu nasci no dia de tempo, 10 de agosto, no dia de Iroko. Então, essa ligação com o tempo, com idades, com amadurecimentos e, enfim, com essa conservação de um frescor da juventude, da infância, isso tudo está bem em mim. E desde sempre. E no Curuzu eu exerci esse negócio todo, né? No Curuzu eu ainda peguei um pouco essa coisa das ruas mais livres, uma coisa que eu lamento muito que as crianças de hoje não têm, do mesmo jeito. Eu lembro que eu chegava do colégio e dizia para minha mãe, vou descer, porque a casa de minha avó ficava um pouco mais para baixo. A gente morava na ladeira do Curuzu e a casa de minha avó era mais abaixo. Aí eu dizia, vou descer, e descer era me picar. Eu ia para a casa da minha avó e dali ganhava o mundo. A gente brincava de coisas que nos levavam a outras ruas, a outros becos, a outros bairros, às vezes. Outras pessoas, né? Total. Outros costumes dentro do mesmo bairro. E ninguém, assim, meu pai estava trabalhando, minha mãe não tinha a menor ideia de onde eu estava. Era uma autogestão mesmo, a gente se virava. A gente às vezes brigava com uma turma dali de baixo e não podia mais passar ali. Aí a minha mãe falava, vai comprar o pão. E eu tinha que comprar pão, porque a padaria passava pelo território daquela outra galera. Eu tinha que achar uma estratégia. Ou ir com mais alguém, ou pedir arrego, ou falar, pô, vamos parar com essa história. Ou brigar. Enfim, coisas que meu filho já não tem. As coisas são muito intermediadas hoje por adultos, né? Os meninos estão brincando, um pega o brinquedo e outro fala, não, divida. Exatamente. E eles não têm a coisa deles negociarem, que eu tinha que negociar por mim. Não tinha minha mãe para dizer, não pegue isso do meu filho não, ou para mim, não seja egoísta e divida, como eu já fui. Eu lembro que uma vez eu brincando com meu primo, Homerson, com meus bonecos, teve uma hora que eu fiquei pensando, porra, ele vai pegar os bonecos, vai quebrar, não sei o quê. Aí eu comecei a inventar várias estratégias para ele não pegar os meus bonecos. Eu inventava, não, estão dormindo, não, estão cansados, ele nunca pegava. E depois, um tempo, eu mesmo fiquei pensando, pô, eu fui egoísta, fui escroto, assim, não deixei meu primo brincar com meus brinquedos. Mas se fosse hoje, tinha alguém ali. Se fosse meu filho, eu ia dizer, não, rapaz, dá o brinquedo. E eu acho que foi saudável para mim ter que passar por mim mesmo, assim, descobrir no mundo, a criança ter o seu próprio mundo, em que elas vão descobrindo as regras, os limites,
criando um código, uma legislação. Isso eu pude exercitar. Uma maturidade que se adquire já desde Vivendo. sempre, né? Vivendo, Ah. que não é ninguém que te diz. Seja bonzinho. É você que vai entendendo até que ponto você vai ser bonzinho, até que ponto isso te traz benefícios ou te torna meio otário, a pessoa que vai se aproveitar da sua bondade ou não, o que é que você consegue, o que você não consegue fazer. Eu nunca consegui subir no olho da árvore. Tinha uma árvore na frente da casa da minha avó, e os meninos subiam e ficavam lá no topão. Eu nunca consegui. Eu tinha um medo que me impedia. Você ia até um Eu determinado ia até um lugar. determinado ponto. Ia, subia, chegava lá no meio, eu dizia, porra, não vou mais. Mas eu lembro de bolão, os meninos assim lá É um em cima, desafio bicho. de que dá um poder, né? Total. Eu criado ali em Itabuna também, e próximo ali da Mata Atlântica, né? Cercado por ela, sempre subi em árvore. E árvore, subir não é tão difícil quanto descer. Aham. Descer, o pé vai na frente, né? Então, tudo que você fez, né? De Uhum. trajeto, você vai ter que fazer. Aham, E, ao e uma contrário. sensação realmente de liberdade, de medo. Eu também tinha árvores que eu não ia nos galhos mais finos, nem ia no topo, porque Aham, era o meu limite aham. também, né? É. E como é bom isso, né, James? Assim, essa liberdade de você estar vivendo livre na sua rua, no seu bairro, subindo no muro aqui de uma casa, subindo no telhado da sua casa ou da casa do vizinho, coisas que são também que dá um pouco dessa força que a gente precisa para se desenvolver enquanto pessoa, enquanto ser humano. Né? Exato, Eu aprendi que nos telhados de Eternite você conseguia andar se fosse pisando nos parafusos. Tem aquelas parafusos que tem. Aí você vai pisando ali, que ali é a parte Uma onde madeira tem. embaixo. Exatamente. Eu vazei um. É. Eu caí Você caiu em um? Me lasquei todo. 3 mulheres de uma casa, 3 irmãs. Né? Isso foi no quintal dessa casa grande. Pegaram todos os ventiladores, botaram em mim para poder me colar todo de mertiolate, me cobrir todo, que foi exatamente por isso. A gente estava atravessando por cima de um telhado, alguém pisou aqui, falou, não pise aqui não. Só que aí eu estava atrás na fila, eu via ele falar isso, mas eu acho que até eu chegar lá, vacilei, pisei onde não tinha um parafuso. E aí, E ele sai cortando você todo. Caralho, né? é terrível. Mas aí valeu como experiência, valeu como aprendizado. É isso. Aquilo que não nos mata nos faz mais fortes Pois é. mesmo, né? Mesmo. E eu pude exercitar muito essa máxima nietzschiana, assim, de passar por muitas coisas, me arrepender e dizer, ixi, não era pra ter feito, agora eu não consigo e tal. E tô aqui, que bom. E tudo isso me formou mesmo de uma forma que, eu repito, eu lamento às vezes que as crianças de hoje ficam muito confinadas num ambiente controlado por adultos, e necessariamente, né? Não é por maldade, é por zelo, por presença. Mas eu gostaria de que, por exemplo, meu filho pudesse ser mais livre, assim, de dizer, vá lá no largo sozinho e volte daqui a 5 horas, ou volte quando cansar, sabe? Volte para tomar banho, volte para tomar... Eu nem sei o que está acontecendo, mas não deixo. Hoje é outra história, história, outro né? mundo, outra... E aí você falou da música, que é desde sempre, né? Seus pais ouvindo em casa. Quando eu falei do rádio, é porque o rádio, eu acho que ele atingia, né? Todos, talvez, mais do que a televisão. A televisão. Eu mesmo tive televisão mais tarde. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe enfermeira. Então a minha vizinha tinha e lá em casa não tinha ainda televisão. Chegou um pouco mais tarde. Mas o rádio Já sempre tava teve, lá, né? Ou de energia, o rádio a pilha, né? Sempre teve. Como é que chegou assim a arte para você? Chega muito através da música mesmo. Um momento que eu considero assim deflagrador, eu tava vendo televisão. Lá em casa já tinha televisão, eu criança, uma TV preto e branco. Meu pai estava assistindo o Fantástico, domingo à noite, e eu estava assistindo com ele ali na Ponga. E aí passou um videoclipe. O Fantástico passava os videoclipes, Passava né? videoclipe. Tinha uma Passou. figura que apresentava, né? Com a cara branca, É, tipo o Clau mesmo, Aham. roupa preta, teatral, né? Aquela, né? e aí o clipe era da música O Estrangeiro, de Caetano Veloso. Veloso. E eu era pequeno, então a minha lembrança, depois eu revi o clipe, hoje eu sei como ele é, mas a minha lembrança é só de uma cena, que é o próprio Caetano andando Na praia, numa praia no Rio, um cara atrás, Atrás dele, um velho. que é Zé Celso Martinez Zé Corrêa, Celso Martinez Corrêa. e uma menina vestida Chega, meio me de arrepio. bailarina. Essa cena é linda. E aí eles vão andando e aquilo me marcou. E a letra daquela música trazia inúmeras informações que para mim eram totalmente indecifráveis.
o antropólogo Claude Lévi-Strauss, eu não sabia o que era antropólogo, muito menos quem era Claude Lévi-Strauss, uma baleia, um alaúde, palavras que eu não sabia o que significavam, construções que me desafiavam e muitas sonoridades esquisitas. O percussionista Naná Vasconcelos, então tem umas coisas que eu não sabia nem que aquilo era percussão, o que era, mas eu ouvia aqueles sons. E a guitarra de Arthur Lindsay, que é aquela guitarra atonal, desafinada. Então aquilo me predispôs a querer saber e a gostar de estranhezas, a ter prazer em determinadas violações do código mais comum. Eu entendia que aquela música era estranha para o ambiente da música. Eu já estava acostumado a ouvir lambadas, a ouvir outras músicas mais fluentes, mais simples, que me davam prazer. Mas eu sentia um prazer estranho naquela música que, de alguma forma, parecia não querer me dar prazer. Ela parecia querer me forçar a outra coisa. Não tinha refrão, não tinha uma coisa assim doce na música, não tinha uma hora que ele fala, sei lá, fonte de mel. Era só maluco, era um negócio esquisito. Mas aquilo me predispôs para um negócio. Meu pai comprou o disco, que eu ouvi até furar. Esse disco estrangeiro eu sei todo de cor, tudo que acontece, que eu ouvi milhões de vezes, criança ainda. Era a minha música. Então, esse é uma das aberturas, assim, um dos momentos principais. E aí, dali, principalmente a obra do próprio Caetano, que é um sujeito muito dado a colagens e a citações, foi me abrindo portas, me dando chaves, links, para diversas outras manifestações de linguagem, né? Só essa música mesmo eu poderia falar do antropólogo, do não sei o que, Cole Porter. No final ele cita uma frase, uma declaração de Bob Dylan, falando de João Gilberto, sem que se cite João Gilberto. É nela que ele fala que a Baía de Guanabara parecia uma boca banguela, né? As imagens que ele traz assim, né? A praia de Botafogo era uma esteira rolante de areia branca e óleo diesel sobre meus tênis e um pão de açúcar menos óbvio possível à minha frente, um pão de açúcar com umas arestas insuspeitadas. Aí eu ficava, porra, ok. Eu nem sabia o que eram arestas insuspeitadas, mas aquilo me dava um negócio, era uma instigação assim total, me energizou. E aí eu fui crescendo e procurando saber o que eram essas coisas. Aí cheguei, por exemplo, na poesia concreta, que já é uma abertura para outros mundos, porque são poetas que trouxeram uma gama teórica muito intensa para justificar sua própria atividade poética e que então falavam de design, de arquitetura, de música atonal, de música dodecafônica, e tudo isso ia me levando para mais longe, para mais longe, para mais longe, para mais longe, mas tudo vem da música popular. Inclusive, quando às vezes hoje eu me sinto um tanto cansado de canções, como no poema, quando eu me sinto um pouco cansado da mesmice da música popular, isso ainda é resultado da energia que a música popular me deu. Esse questionamento vem do coração da música popular brasileira. Quantas vezes eu digo, pô, não gosto mais desse negócio todo, é justamente porque esta música me deu tanto nutriente que ela me tornou exigente. Da mesma forma o próprio Caetano. Às vezes eu discordo dele e digo, e isso é um tributo eterno a ele, porque com ele eu aprendi a questionar, a discordar. Então, às vezes, ele diz coisas que eu digo, porra, Caetano. Uma vez eu mandei um e-mail pra ele dizendo, porra, até você, cara. Que é isso? Eu achei que ele ia ficar puto. Mas ele depois me mandou um e-mail dizendo assim, adorei. Pois é. Ele que tem o Araçá Azul, né? Lá no início. Por exemplo. Que é totalmente experimental, não total, sei se é essa. Total, né? Total. Faz o que quer. Faz o que tá. O que a necessidade da expressão, né? Que consegue disco, hein? Estranho, que disco, né? Muito bom, né? Genial. Assim, também tem isso. Nesse período que a gente está falando, não tinha internet. Então, por exemplo, o Araçá Azul é um disco que eu fui ouvir bem depois de ter lido algumas informações sobre ele. Então, ele era para mim assim um Shangri-La, era assim, um desejo total. Porque eu tinha lido numa revistinha de banca de revista que foi o disco mais devolvido da história da música brasileira, que as pessoas compravam, porque Caetano tinha lançado o Transa. Eles são do mesmo ano.
O O 72. Trans é primeiro que o Araçá? O Trans é primeiro. É mesmo? É. Olha O só. Trans, porque o Não Trans é sabia. de Londres. Trans é uma O Araçá maravilha ele também. gravou aqui já na volta do exílio. E o Transa mora na filosofia e tal. O Transa tinha feito um certo sucesso de público. E aí as pessoas iam, comovidas também pelo retorno dele, iam pra loja e falavam, qual o novo disco de Caetano? E aí compravam o Araçá Azul. E aí botavam e começavam a ouvir. Mais. Tem uma música que é só assim. Só é. Né? É. Sei. Aí a pessoa fala, É. que merda, tá com defeito. Voltava É. na loja e tentava devolver, trocar por outro e tal. É. E aquilo, pra mim, que sempre tive um pendor, assim, de gostar das coisas que desacatam o código, das coisas que violam, das coisas que quebram os paradigmas. Então sempre teve uma coisa assim de, fulano toca certo. Aí o cara que toca errado também me chama a atenção. Eu falo, mas eu quero ouvir aquele que canta desafinado, a própria ideia do João Gilberto. Então, pra mim, sempre o Araçá Azul era o disco que eu queria ouvir. Como será? Como será? Quando foram sendo lançados em CD, eu lembro que eu tinha o dinheiro só para comprar o CD, não tinha dinheiro para pegar os ônibus até a loja. Aí eu fui andando numa loja pra que tinha garantir o CD. no Retiro. No Retiro tinha uma loja que chamava Aqui Discos. Eu fui do Curuzu, desci São Martim, fui andando até lá, comprei o Araçá Azul, voltei, botei e fiquei louco. Eu adorei aquele disco. Tem umas coisas loucas, tem uma palavra que é um anagrama, que é Amaranilana Linarama, que ele gravou, e na gravação também você ouve ela igual, sendo lida invertida. Ele inverte, e aí você ouve Amaranilana Linarama. Amaranilana, que é uma inversão. Tudo isso que hoje se faz com muita facilidade, ele experimentou, extrapolou muito assim o uso do estúdio, né, como um instrumento, gravou sons da rua de São Paulo, que é da Avenida São João mesmo, os carros passando, numa música chamada Épico. Tudo, e ao mesmo tempo tem uma versão maravilhosa de Tu Me Acostumbraste, com uma distorção, que a voz dele fica soando estranha, diferente. Tudo isso Tem um samba de roda com orquestração que faz uma fusão. É o épico. Aquilo é muito lindo, essa que né? tem um negócio dos sons da rua, de uma rua de São Paulo, que é todo mundo protestando contra a poluição, até as revistas de Walt Disney contra a poluição. E aí você... Ele estava sentado lá na beira da lagoa, esperando a praça nova, pra que lado ela voa, na lagoa. Aí vem de novo a orquestra grandona. Genial. Velho, ele fez muita coisa ali naquele disco, é um baque, assim. E era interessante, porque ele podia vir fazendo um disco mais comercial e tal. Ele veio dizendo assim claramente, não tenho ainda compromisso, porque quando eles saíram, o tropicalismo era um negócio assim, eles saíram expulsos pela ditadura de direita e vaiados pela militância de esquerda, porque seriam alienados, porque seriam entreguistas, porque seriam do imperialismo, não sei o quê. Mas como eles foram expulsos pela ditadura, aí eles voltam como uma espécie de heróis da resistência. E Caetano sempre disse, eu também não quero esse papel não, nem nada me amarra, nada me prende, eu tenho meu caminho. E esse disco também é uma assinatura dessa liberdade no campo estético e de pensamento que ele sempre se permitiu ter, né? Eu acho que é foda um artista do tamanho de Caetano conseguir até hoje ser questionado pelo seu público. Acho que esse é o grande prêmio, essa é a grande demonstração de vitalidade dele, porque ele poderia, com a quantidade de sucessos, de clássicos que ele tem, ele poderia fazer 1 milhão de shows só cantando a mesma música. Ninguém ia reclamar. Se Caetano chegar como cantando... muitos fazem. Né? Se ele chegar cantando Você é Linda, o Leãozinho, Odara, Terra... Tem repertório para alguns shows, inclusive, Ninguém repetidos. vai né? dizer, porra, você vai sair de lá feliz. Mas não, ele ainda vem, aí bota... Por exemplo, em 2001, ele fez aquele show que ele cantava o Tapinha. No meio depois do Dom de Iludir, vinha o Tapinha, aí a plateia vaiou. Porque o funk naquele momento era a expressão da excrescência e tal. Então a plateia dele, que foi lá pagar o ingresso caro, veio um artista consagrado, vaiou. Não foram haters, foram os fãs. Eles se sentiram provocados e vaiaram. Eram traídos, assim. Vim pra ver um show de MPB, um show chique, inteligente, bonito. Você vem me meter negócio de funk. Aí agora o funk já virou uma coisa meio consagrada. Nesse mesmo ambiente,
é até bonito gostar das expressões periféricas, incluindo o funk, o pagode, não sei o quê. Aí Caetano vem e canta uma música evangélica e de novo provoca o público de novo ameaça uma vaia, não sei o quê. Isso é uma demonstração de vitalidade, de um artista que está sempre em movimento, de um artista que está sempre provocando. Podia ter deitado na sopa, mas está vivo. E consegue ainda conseguir desagradar o próprio público, que é uma força, eu acho bonita isso. A verdadeira apoteose é a vaia, diria Nelson Rodrigues, né? Ele dizia isso. A verdadeira apoteose é a vaia. Ele fala, se as pessoas me vaiarem, eu vou jogar flores pra vaia. Então ele, Gil, já foram vaiados tantas vezes, vaiados, né, em festivais, né? Então já começa sendo abençoado por esse, né? Por esse ato, né? Eles começaram, mas é isso. No começo é mais fácil você ser vaiado porque você está trazendo a sua novidade. Mas depois de velho e consagrado, é mais difícil. Isso mostra que você ainda tem novidade. Ele poderia ser só a repetição daquela novidade que hoje já é velha, já é consagrada. Hoje, a Alegria não provoca mais. Exatamente. Quando foi lançada, provocou. Domingo no Parque provocou. Berimbau com guitarra. Porra. Hoje não. Hoje, isso é Agora, descobrir o que hoje ainda é incerto para usar, isso é demonstração de vitalidade, né? Eu tenho uma história que uma vez eu fiz um recital no Rio Vermelho e quando eu cheguei atrasado porque estava chovendo e eu tenho um problema com chuva. E quando eu cheguei, alguém me falou assim, Gilberto Gil tá aí na plateia. Eu falei, porra, que legal. E fiz o negócio e quando acabou, assim que acabou, eu corri pro camarim, que era naquele César Rio Vermelho, porque o ar-condicionado e tal, tava com frio, precisava fazer xixi. Corri, quando eu cheguei, tava ele lá dentro, sozinho. Acho que ele saiu para não ser assediado, sei lá. Ele sozinho. Aí conversamos, não sei o quê. Aí ele começou a me fazer perguntas muito específicas sobre alguns poemas que eu tinha falado, alguns poemas meus. E eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei menos feliz por ser uma coisa referente a mim, ou aos meus poemas, e mais por pensar assim, Zorro, um cara nessa idade que já viu, já leu tanta coisa, ainda tem curiosidade, ainda tem interesse real nas coisas, isso demonstrava a força dele. Pra mim era aquilo assim. Vivo, né? Eu ficava pensando, será que eu nessa idade ainda vou me interessar pela poesia de alguém ou vou ficar só querendo saber do que eu já sei? Isso, aquilo pra mim era uma coisa assim, tá conversando com um jovem, sabe? Eu fiquei, porra, e ele pergunta, não, aquele negócio do abrasivo, Brasil, não sei o que, porra. Eu fiquei realmente, mais uma vez, impressionado com a vitalidade daquele senhor na minha frente, conversando com a curiosidade de um jovem. Por isso é Gilberto Gil, essa figura que a gente estava conversando aqui antes, né, das câmeras, né, da gente abrir aqui. Caetano Veloso, o que você traz aí, que é interessante mesmo, a pessoa está viva, a gente vive na idade mídia, né? E eu percebo assim, fico muito triste com isso quando eu vejo que grande parte da classe artística deixa de lado esse tempo de estar conectado com o mundo, né, e concentrado em si para se preocupar com a imagem na mídia. Então, hoje a gente vive isso muito também por causa desse aparelhozinho aqui da internet. Não só o artista, né? Hoje, todo ser humano tem seu canal de televisão, que é isso aqui, né? Internet. E aí muda muita coisa, né? Eu acho que a gente está transferindo a nossa vida para um cheque. Um cheque sem fundo, assim. Porque é claro que a gente gosta de dinheiro, precisa, né? Mas o dinheiro é uma promessa. O dinheiro não garante que você vai desfrutar do que ele pode te dar. Você pode ser que se você comprometer o seu tempo real, a sua vida real, os seus afetos reais pelo dinheiro, porque ele, em tese, vai te dar segurança ou felicidade, você pode ver que depois a troca não valeu a pena. Porque às vezes você não tem nem tempo de gastar, de usufruir aquilo. O negócio dos smartphones e dessa vida mediada pelos olhares de todo mundo, eu acho que o perigo grandemente é esse. É que antes de viver, a gente está querendo dizer, mostrar, querendo ter o retorno da expectativa das outras pessoas. Aí você chega no lugar, antes de fazer as coisas, você tira uma foto primeiro. E os artistas também. Acho que hoje, antes do sujeito ter uma carreira, de ter uma obra, um conjunto de canções, uma linguagem elaborada, não sei o quê, ele tem já a suposta foto da capa, a assessoria de imprensa, ou não sei o quê, e a gente está colocando o carro na frente dos bois, né? Todo mundo, você falou aí, todo mundo tem um canal de TV de fato. Hoje em dia todo mundo é meio cinegrafista amador. Lembra aquele tempo que o jornal falava imagens de um cinegrafista amador? Hoje é todo mundo correspondente de uma notícia que está acontecendo o tempo todo. Eu vi uma mãe com um menino num parque lá na Ribeira, e ela parecia realmente uma correspondente de um jornal.
Aí ela tava dizendo, aqui tá ótimo, ela tava com a câmera mostrando para algum parente, aqui tá ótimo, ó, aqui tem um parquinho, tem o pula-pula, e eu pensando, isso é uma reportagem. E o mais louco é que enquanto ela tava fazendo isso, ela não tava curtindo o menino, porque o menino tava fazendo um monte de coisa que ela nem viu, enquanto ela tava trabalhando de repórter, de graça, para ninguém, em vez de estar vivendo ali e depois contar. Essas ferramentas são úteis para você fazer inúmeras coisas, né? Você hoje tem possibilidade de tirar fotos. A gente tira mais foto hoje num dia do que se tirava num mês, num ano inteiro às vezes. Mas essa possibilidade, sem a nossa mediação inteligente, se torna uma opressão, né? Em vez de ser uma possibilidade, ela se torna uma limitação. Você tira tanta foto que depois nem vê as fotos. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. As fotos que eu tirei na minha infância, as poucas fotos que eu ainda tenho, que dão umas 30, são muito mais marcantes, muito mais intensas, são muito mais ricas de informação, de importância para mim, do que as 30 mil que eu tirei desde que eu consegui um smartphone. Como é que fala? Fugiu a palavra. Revelava em papel, não se revela mais, né? Quer Revelar, dizer, fica aí no lugar, que é um Elas ficam arquivo. na nuvem, no arquivo, e na maioria das vezes você nem vê, né? Às vezes tira, inclusive, realmente esta possibilidade, assim, de... Assim, te tira do lugar real. Eu estava, de novo, Caetano. Eu estava num show de Caetano uma vez, na Concha Acústica, e tinha um cara do meu lado, o tempo todo mexendo no celular. Aí quando eu olhei o que ele estava fazendo, ele estava olhando o perfil de Caetano no Instagram. Durante o show real de Caetano ali. Pois é. Que maluquice é? Surreal. Esse é um caso patológico, extremo. Mas ele diz muito do que todo mundo hoje em dia faz um pouco, né? A gente vai ver filme, mas fica durante o filme... Será que alguém falou fazendo comigo? Uma pesquisa, ou fazendo uma pesquisa sobre o próprio próprio filme. Tem uma ansiedade, assim. Muitos na plateia assistindo o artista por aqui, filmando. É muito doido. Que é uma né? definição muito inferior. Não faz sentido nenhum. E a maioria das vezes esse vídeo não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. A equipe do artista já está fazendo o vídeo em alta qualidade, com som. Aqui o som sai sempre estourado. Mas as pessoas insistem em ficar vendo o show. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, um show de João Bosco no TCA, não era nem ainda smartphone, eram câmeras digitais. Eu fui, e no final, no TCA, às vezes o artista meio que convida o povo para ficar em pé e ir ali para frente, né? Do palco ali pro fosso. Aí eu fui. Aí lá chegando, peguei a minha câmerazinha Sony, sei lá, e fiquei filmando. E aí eu me dei conta de que o que eu estava vendo pelo vidro da câmera era infinitamente inferior ao que eu poderia estar vendo de verdade. Aí eu desliguei, guardei e pensei, foda-se, eu vou guardar em mim, que é uma definição, é um HD muito mais sofisticado do que o da câmera. E aí vi o show e não sou cinegrafista, tem alguém que faz isso. E aí a maior parte da plateia de hoje assiste pelo celular. É impressionante. Eu já vi, por exemplo, a pessoa tem a cara de pau, que ela mostrou, ela fazer uma filmagem, uma selfie, com Maria Bethânia cantando aqui. Ao fundo. Ao fundo. Olha só, a imagem dela maior do que a de Maria Bethânia. Olha só onde é que eu estou e Maria Bethânia cantando. Um absurdo, assim, sem saber também como isso é ruim para o show como um todo. Porque o show, o espetáculo cênico, né, para acontecer, é o que está acontecendo no palco com o olhar que está ali na plateia. Né? A gente costuma dizer muito do teatro. Teatro, se você assiste uma peça e sai para contar, a pessoa não viu a peça, né? É aquilo que acontece ali, né? De verdade. É o que está entre o público e o artista, que é o espetáculo, né? O teatro, a dança ou a música, né? Mas como é que começa a palavra? É interessante quando você fala do clipe de Caetano, você está tendo acesso ao som e à imagem também. E aquelas imagens também são muito interessantes, né? Quando você falou dessa imagem, eu tenho ela aqui na minha cabeça, que é Caetano andando, tem um velho com cabelo na narina, que ele fala, né, nas narinas, e tem essa menina mais jovem, né? 3 gerações ali que ele coloca, inclusive. Então ali você tinha acesso à imagem também, que deve ser o impacto, né? Foi, o casamento do som com aquela imagem, né? Foi um grande impacto. Esse clipe para mim foi realmente deflagrador. E aí o meu interesse pela música veio naturalmente, que é uma coisa muito comum no Brasil. Todo jovem brasileiro sonha ser jogador de futebol ou artista da música. E eu tinha essa coisa assim com a música. Mas aí eu vi que o lance da música era muito mais dificultoso. A música, para existir em escala industrial, digamos assim,
ela precisa passar por muitas mediações. Você precisa ter... Primeiro você precisa fazer a música, depois você tem que ter, em tese, uma banda que te acompanhe, isso vai ser gravado, não sei o que, é muito mais trabalhoso. Quando eu descobri, por acaso também, a poesia pura, assim, a poesia do livro, aí eu pensei, não, o que eu quero fazer é isso aqui. Um vizinho, é uma história misteriosa para mim até hoje, Alex de Seu Santinho. Seu Santinho era um dono de um bar no Curuzu, que era um bar, foi a minha faculdade, eu aprendi tudo no bar do Seu Santinho. Ficava lá jogando futebol de botão, vendo os velhos jogar dominó, meu pai jogava dominó, tinha campeonato de baralho, lá tinha um time de futebol chamado Grêmio, que ganhou muitos campeonatos amadores no Campo da Leste e tal, tinha uma galeria de troféus riquíssima. E Alex, que é o filho caçula de Seu Santinho, que era um pouco da minha idade, assim, era um pouco mais velho, me emprestou um livro, sem que eu tivesse pedido. Ele veio para mim com aquele livro, que também não era do interesse dele, eu nunca entendi aquilo. Era um livro verde, literatura comentada, Álvares de Azevedo. Era um livro da editora Abril, dessa coleção de literatura comentada, que tinha uma pequena biografia, uns poemas, ou trechos da obra do artista do artista em questão, e comentários mesmo comentários críticos daquela obra. Alex me prestou aquilo, eu falei, por que eu quero ler isso? Não estou interessado nisso. Cheguei em casa, guardei lá dentro da estante de meu pai e esqueci. Mas uns meses depois eu estava sem nada para fazer, não tinha ainda Google, internet para me distrair. Eu aí peguei aquele livro, abri, li a introdução, que era uma pequena biografia do cara, achei aquilo interessante e tal. Aí passei para outra parte que tinha os poemas. Aí li os poemas e pensei, eu consigo fazer isso. Eu acho que eu sei fazer um desses assim. Isso você com que idade? 16. 16 anos. Pensei, acho que eu faço um. E aí me apaixonei por uma menina do colégio, do Duque. A musa chegou, aí inspiradora. fiz um poeminha, assim, de quadras, imitando um pouco aquele negócio de Álvares de Azevedo. Inclusive comecei mal, porque esses poetas românticos eram mais preguiçosos, né? Então Álvares de Azevedo tinha um negócio com as rimas, assim, que ele não era muito rigoroso com isso, não. Ele rimava. Castro Alves também, que nós amamos, e o próprio também, mas assim, eles tinham uma coisa assim que eles geralmente não rimavam o primeiro e o terceiro versos. Eles só rimavam o segundo com o quarto. E eu fui aprendendo muito a fazer assim. E aí fiz esse poeminha imitando Álvares de Azevedo. Passei para Castro Alves logo em seguida e achei muito mais impressionante. Ainda mais que tinha aquela coisa política, né? E essa coisa racial sempre foi uma coisa muito presente em minha casa, nas discussões do meu pai. O Ileaí era vizinho ali e tal. E Castro Alves me chamou muito a atenção. E aí eu fiz um poema falando de Castro Alves, porque era um ano que estava se discutindo muito, que era o Sesc Centenário de Castro Alves. E aí eu comecei a fazer poesia, assim, por causa disso. Inspirado muito nesse caminho. Depois, cheguei em casa. Aí, assim, a minha poesia tinha um pouco uma linguagem, assim, desconectada com o meu tempo, né? Era uma coisa muito ainda fincada naqueles poetas que eu conheci. Porque é uma coisa que Antônio Cícero observou bem. Ele disse, você não faz poesia porque alguém te diz que a poesia é uma coisa assim ou assado. Você faz poesia porque você leu um poeta e você gosta, aí você quer fazer. Então, a poesia sempre tem uma coisa, de alguma forma, conservadora, porque você sempre parte do que veio antes. Você parte de outro poeta. Isso é interessante, porque assim, como é que existe poeta sem leitor, né? Não tem como. Não tem como. Ninguém vai te dar uma forma, poesia é isso, aqui, peraí, eu vou fazer aqui. Não, você tem que, eu li Camões, eu li Fulano, eu li Vinícius, eu li Castro Alves, e fui fazendo. Então, a minha linguagem tinha uma coisa, assim, passadista, assim, e tal. E aí, um dia eu cheguei em casa e meu pai estava deitado na cama com um livro que ele tinha ganhado de brinde de um perfume. Que loucura. A Natura tinha um perfume chamado Biografia. Olha só. E o brinde desse perfume era um livro, uma biografia de Vinícius de Moraes, O Poeta da Paixão, de José Castelo. Eu vi e me interessei na hora e pensei, assim que ele vacilar, eu vou roubar esse livro, eu vou pegar para mim e vou ficar lendo. Aí aconteceu, ele dispersou, eu peguei e até hoje o livro está lá em casa. Eu andei com esse livro no meu sovaco assim,
pra cima e pra baixo, em todo lugar, jogar bola levava, sabe? E aí Vinícius já me trouxe mais pra perto do meu tempo, apesar de serem sonetos, não sei o quê, mas ele já me trouxe para uma outra história. E importante, no livro se enfatizava muito uma ideia do poeta como alguém que não apenas escreve poemas, mas que alguém que ou é poesia ou não é poeta. Alguém que vive em estado de poesia. A poesia como uma forma de vida, uma forma de enxergar o mundo, não um mero construtor de objetos rimados e tal. Uma coisa que é a sua postura diante do mundo também tem que ser poética, também tem que ser desconcertante, também tem que ter uma distinção. E isso também foi uma influência muito forte sobre mim. E eu procuro conservar isso. Isso que você traz é maravilhoso, porque assim, muita gente também coloca a poesia nesse lugar, né? Como se fosse alguma coisa assim, um ornamento, né? Eu digo não os poetas, as pessoas, eu gosto de poesia. E aí? Onde é que está a poesia? Que lugar ela ocupa, né, em você de verdade, enquanto leitor, né? Porque e é interessante, para o poeta, assim como para o ator, para o artista, aquilo primeiro serve para ele, né? Para que serve a poesia, né? Para por que você é poeta, né? Para quê? Por quê? Para quê? Para quem, né? Primeiro para você, né? Não tem que ter para quê. Para quê? Por quê? É. O negócio de Leminski, né? Exatamente, escrevo e pronto, escrevo porque preciso porque estou tonto, ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece as estrelas lá no céu, lembram letras no papel quando o poema me anoitece. A aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê, eu escrevo apenas. Tem que ter um porquê. Tem que ter porquê, genial. Genial, né? E ele também, Leminski, teve uma observação que eu acho que combina muito com o que você está dizendo, que é o seguinte, ele diz, se você escreve poesia, você escrever poesia jovem é fácil, mas você se manter fazendo é outra história. Agora, uma pessoa que não escreve poesia, não escreve poemas, mas que precisa, para se manter vivo, para manter íntegra sua existência, ler poesia constantemente, também é poeta. Essa pessoa que designa um lugar que não é um lugar adornativo, um lugar superficial em sua vida para a poesia, mesmo que ela não faça poema nenhum, ela também é poeta. É essencial, né, para ela, né? Aquilo é essencial para você. Então você é poeta. Leminski tinha essa observação, essa sacação que eu concordo. Então, poeta nesse sentido é o olhar, né? Pois é. É como você olha e como você enxerga a vida. Eu costumo brincar com essa ideia de que o poeta, ele olha do alto. Não é? Quando no navio negreiro o Castro Alves pede os olhos da águia, albatroz, desce do espaço imenso, né? Não pode olhar o humano como o teu, mergulhar no brigo voador, enxergar o que a gente, né? O que está ali, passa naquele barco e tal, que é o navio negreiro, né? Então, legal isso, né? O que seria de nós sem os poetas? A gente ia enxergar até onde, né? Pois é. Para que poetas em tempo de pobreza? Para isso, né? Para enxergar o próprio tempo. Agora, tem uma outra dimensão que eu acho que não pode se perder, que às vezes eu sinto vi se perdendo, que é essa dimensão do fazer material mesmo do poeta. Além dessa coisa da visão, da postura e tal, de uma questão mais existencial, tem uma coisa que é do próprio fazer poético mesmo, que é você escolher as palavras mais adequadas para aquela expressão. E aí eu não estou falando, dando preferência a nenhuma escola, até porque eu acho que não existe realmente essa preferência. Eu acho que todas as formas já se mostraram capazes de poesia grande e pequena. Tem péssimos e excelentes poemas em todos os estilos. Tem péssimos sonetos e excelentes sonetos. Tem ótimos poemas modernistas e terríveis, rimados ou não rimados, verso livre, verso... Isso não importa. O que importa é realmente cada um. Cada um se defende como pode, né? Alguns são terríveis, outros são maravilhosos, em todos os estilos. Mas essa coisa de você, essa coisa do ofício do poeta, eu acho que ela vem sendo um pouco negligenciada. E aí, por exemplo, voltando a Leminski, eu estive pensando isso agora recentemente, porque ele é o homenageado da Flip,
que é a festa literária mais conhecida, né, mais importante, não sei, mas a mais famosa do Brasil, que gerou inclusive uma série de outras festas literárias. Esse ano é Leminski. E Leminski tem um poeminha que virou assim, meme, viralizou. Ele sempre teve poemas e frases que ficaram assim, né, no imaginário, como o Drummond deixou. E esse é mais um, que é aquele Haja hoje para tanto ontem. E aí um dia eu vi que a filha dele, Estrela Leminski, compartilhou esse poema com um erro comum que todo mundo comete. Mas quando vinha da própria filha dele, eu pensei, pô, eu preciso escrever sobre isso. Porque o poema de Leminski é Haja hoje para tanto ontem, com H. O poema dele é escrito o ontem com H. E o que quase todo mundo compartilha é sem H. E o que Estrela compartilha também era sem um H. E pode parecer qualquer coisa. Afinal, o sentido permanece o mesmo. Mas não é. Não é desprezível o H. Isso é a poesia. Isso é a essência do negócio. Aquela única letra fala mais que 1000 palavras. Porque quando ele escreve ontem com H, como se escrevia ontem, porque essa é a grafia anterior à nossa, ontem se escrevia com H. Você pega um jornal do início do século XX, até dos anos 50, ontem ainda é escrito com H. Quando ele grafa ontem com H, ele de alguma forma nos autoriza a jogar com os outros Hs. Esse H foi excluído de hoje, né? Hoje não tem mais H em ontem. Então o H de haja o H de hoje e o de hoje também devem ser suprimidos. Então esse haja de haver se torna haja de agir. Que da mesma forma como hoje nós mudamos aquele ontem, tirando-lhe o H, a nossa ação de hoje repercute no que será amanhã. Isso tudo é essencial ao poema. É essencial e tem tudo a ver com o que você falou antes de eu falar do copo, quando você falou do copo, que você pensou na lata, na metáfora, e que eu lembrei, e que você falou, tá tudo aí, né? Ou seja, tantos desdobramentos que a palavra e a poesia possibilitam, que se você tirar aquilo, você limita a Castrou poucos, o poema, ficou outra coisa, virou uma frase de autoajuda, vira outra história. E hoje tem muita frase de autoajuda disfarçada de poesia. Isso me incomoda. Isso me preocupa. Isso é um haikai? Esse de Leminski? Esse de Leminski? Não. Não, Não. É cada linha uma palavra só. Haja hoje para... Talvez tenha para tanto, mas acho que é para tanto ontem. São muitas linhas para um haikai, né? Mesmo que seja uma palavra só em cada linha. Né? Tem mais do que as 3 tem mais do que as haikai. 3. Ao mesmo tempo, cada linha tem menos sílabas que a gente no Ocidente convencionou colocar no haikai. Porque o haikai é uma coisa difícil, né? De traduzir. Né? Porque ele foi criado num contexto muito diferente do nosso, né? Primeiro da época, uma época muito mais contemplativa, num ambiente em que, por exemplo, as estações do ano são muito mais perceptíveis, e essa presença da natureza é essencial ao haikai, mas também, principalmente, num código gráfico muito diferente do nosso. Os ideogramas são muito diferentes do alfabeto. Então, a gente aqui no Ocidente, quando vai adaptar o haikai, aqui a gente ficou com essa coisa de que o haikai tem 5 sílabas no primeiro verso, 7 no segundo e 5 no terceiro. Mas Leminski fez muitos haikais que não obedecem a essas regras. Mas nesse caso, esse do Haja hoje não é um haikai nem sob esse ponto de vista, apesar de ser um poeminha desses que partilham esse mesmo espírito de que tem tanto no haikai como na publicidade. Pouquíssimas palavras para que um impacto assim, né? Porque o negócio do haikai é isso, é meio ser um golpe, né? Ele vem assim, que ele vem do contexto zen budista, e no zen budismo tem um conceito que é o satori, que é essa súbita iluminação, que é a iluminação que vem mediante determinado exercício. Você faz um exercício com tanto afinco que uma hora isso te conduz a você mesmo. E aí tem vários caminhos, vários dos. Daí Judô. Judô é um dos caminhos para a iluminação. Então o Zen tem vários caminhos, inclusive não monásticos, para a iluminação.
o caminho da jardinagem, Ikebana, tem o caminho da espada, a cerimônia do chá, Chá-do, e depois de Matsuo Basho, o Haikai. O Haikai é um dos caminhos para o autoaperfeiçoamento. E então ele tem essa pretensão de ser um choque. Você lê aquilo, né, o velho tanque, salta um aham, o som da água. Aí, aquilo como que abrisse a sua cabeça, né? Que é uma coisa que todas as tradições buscam. Os hindus têm isso com os mantras, que significa literalmente libertar a mente. Mantra, né? E também através da palavra, que é uma coisa que me fascinou ainda na adolescência, essa coisa do Hare Krishna, porque no Hare Krishna o que se diz é o seguinte, isso também está no cristianismo e no judaísmo, mas no Hare Krishna é mais radical. Diz assim, os nomes de Deus são Deus. O Mahamantra é Deus. Quando você fala o Mahamantra, aquilo não é uma referência a, aquilo é Deus. Krishna. Quando você diz Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Deus é essa combinação de sons, essa combinação de palavras. É claro que no judaísmo também tem essa coisa, né? Não pronunciar o santo nome de Deus em vão, porque aquilo tem uma sacralidade e tal. Tem muita coisa em torno da palavra, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Sempre a gênese de tudo veio de sons. Nessa nossa tradição aqui, Deus falou, haja luz, né? Jeová disse, haja luz. A primeira coisa que ele faz é a luz, né? Fiat lux, em latim. Na tradição hindu, Tapa, o Brahma. E na ciência, Big Bang. Sempre teve uma combinação de dois sons que abriu tudo. E até hoje a poesia é uma sondagem desse som essencial, dessa combinação de som e sentido. Não lembro quem foi o linguista que disse que a poesia é uma permanente hesitação entre o som e o sentido. E eu uma vez traduzi, a poesia é uma permanente excitação entre o som e o sentido. Então, dessa som e sentido, como é que você vê a música baiana? Que a música baiana trabalha bastante o som na palavra, né? Uhum. A coisa da onomatopeia mesmo. Eu acho que muito em função do tambor, né? Muito. O tambor é outro portador dessa essencialidade, desse som essencial, né? Agora, a música baiana, você pergunta se a música baiana, pagode, axé... Tudo, né? Tudo que... eu gosto muito, para ser sincero. Porque tem, inclusive, essa diversidade aqui é a grande maravilha, né? E hoje a gente tem um momento especial em que essa diversidade pode ser vivida com mais liberdade. Houve um tempo em que havia uma espécie de fronteira, né? Se você queria ser, sei lá, mais alegre, mais vital, você era de uma turma do carnaval, do axé, das músicas mais baseadas, digamos assim, no ritmo. E se você queria ser uma pessoa inteligente, militante, intelectual, responsável com os destinos sociais do mundo, aí você ouviria uma música mais fincada na letra, no texto. Então você seria mais da turma da MPB na ou mensagem, do rock. Né? Então tinha essa briga. Hoje não. Hoje a coisa tá meio assim. Você vê o Baiana System. Pensei nela uma agora. banda de Exatamente. Reivindicação, de protesto político, não sei o quê, mas ao mesmo tempo é aquela banda de catarse, de pula aí, todo mundo fazendo aquela roda. Tem um equilíbrio aí, né, tem um James, negócio. entre o som e a palavra, né? E o sentido. E o sentido. São poucas palavras, às vezes, frases mais curtas, né? Baiana System traz muito isso. Perceberam que havia um texto potente nessa outra matriz literária que vem da África. Eu falei isso há muito tempo atrás, porque eu lembro que as pessoas cobravam muito assim, a sofisticação da letra. Eu dizia, bom, dentro desse contexto, há letras muito sofisticadas, porque elas se expressam a partir de uma outra matriz de pensamento. Eu lembro que eu cheguei a essa conclusão pensando no samba de roda. Quando o samba de roda foi, ainda no início dos anos 2000, considerado patrimônio da humanidade, pelo ministro Gilberto Gil, ministro da Cultura. Aí eu pensei, bom, se a gente ficar cobrando, então, contexto, mensagem de letra, no sentido Chico Buarquiano, do samba de roda, o samba de roda não diz nada. De nada. Não tem um samba de roda que diga, vem, vamos embora, que espera. Não tem. O samba de roda fala, não, mas por que isso é importante?
Entrou na roda, foi Foi uma uma boneca. boneca. Isso é uma maravilha. Pois é. E aí eu fui observar que o pagodão vinha disso. E continua essa tradição e que muitas vezes expressa coisas assim com uma potência muito grande, sem necessidade desse discurso lógico discursivo que vem da matriz europeia. E eu não sou do tipo de fazer cisânia, nem fronteira. Eu sou muito mais do tipo de fazer pontos. Eu não acho que para valorizar, como hoje vem se valorizando, essa matriz afro-brasileira, a gente precisa desfazer-se ou menosprezar a matriz euro-brasileira, que está aí, que é super importante, tem legados incríveis. O nosso grande lance são as duas coisas. Quando a gente conseguir realmente combinar as duas coisas e mirar o nosso canhão para uma outra direção, para uma outra coisa, eu acho que a coisa vai deslanchar. Porque hoje a gente está numa coisa meio assim, era 7 de setembro, agora é 2 de julho. Aí eu percebo que quem defende 2 de julho, como eu defendo, meio que quer tirar o 7 de setembro. Mas 7 de setembro não é desprezível também. Não precisa ser um contra o outro, até porque não foram contrários. Foram dois movimentos de uma mesma coisa, que culminam lá no 2 de julho. Mas o 7 de setembro é mais uma dessas datas importantes na construção daquele negócio. A gente precisa muito dessa combinação. Então, meu medo, estou falando isso porque eu tenho medo de que essa exaltação recente das matrizes afro-brasileiras tenha que se sentir compromissada com desfazer das outras matrizes, que eu acho que não precisam e não devem ser desfeitas. A gente não deve abrir mão do nosso legado que vem das outras matrizes, que são muito importantes. Mas, desde bastante tempo atrás, vem me chamando a atenção a riqueza dessas coisas. Eu lembro que Ezra Pound, que é um grande poeta, crítico norte-americano, no seu ABC da literatura, uma das coisas ele diz assim, que para medir a eficácia de um poema, você tem que ver as palavras que funcionam dentro dele. Se um poema tiver muitas palavras descartáveis, que podem ser tiradas sem grande prejuízo, esse poema não é bom. O poema bom é onde todas as palavras são muito pesadas, são essenciais, foram escolhidas como peças de uma engrenagem. Se você tira uma, tudo pode desabar. E então, muitos grandes poemas foram escritos com poucas palavras, que são poucas, mas são potentes, mas que se tirar, plenipotentes. Aí volta ao, é como aquele poema aquela de letra. Aquela letra você não H. pode tirar uma letra. Se tirar uma letra, você fudeu com o poema. Perfeito. E aí eu lembrava de uma música do Pagodão aqui, que o refrão era só assim, chão, 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 chão. O refrão era uma palavra só, pequenininha, um monossílabo, mas tão potente de texto, de discurso, dizendo apenas uma palavra, que é essa palavra chão. Ele estava dizendo, conecte-se com a sua raiz, com a sua matriz, o chão de onde você vem, debaixo do barro do chão da pista onde se dança, de não sei o que lá, a tradição é daqui, volte para lá. Tudo isso que a gente pode usar discursivamente em livros de sociologia ou em letras mais caudalosamente escritas, estava dito ali naquele negócio, chão, 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 chão. E eu pensava, isso é poundiano, sensacional. E eu gosto muito desse negócio do pagodão, do arrocha, que deu uma envenenada na seresta, né? Mudou a síncopa, ele colocou um negócio... Deu uma arrochada mesmo, né? No ritmo, né? Trouxe outras possibilidades expressivas e tal. Agora, me preocupa o que a gente falou no início. A limitação do repertório, especialmente das pessoas da periferia, a apenas essas formas de expressão. Isso me preocupa. Eu não vejo benefício em confinar toda uma população a apenas 2 ou 3 tipos de música. Até porque, como a indústria é uma indústria, a maioria das canções são iguais. Você nem consegue distinguir uma da outra ou um artista do outro. Se não falar o nome, você vai... era quem? Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E não vejo pretexto nenhum para justificar isso. Nem o de valorização das expressões periféricas. Eu sou da periferia. O Ilê é da periferia. O Olodum é da periferia. Eu agora estou fascinado com a história da Etiópia.
Aí eu me dei conta que o Olodum já tinha me dito isso há muito tempo atrás. Eu que não soube, naquele período, ir pesquisar mais. Mas um dos primeiros discos do Olodum se chama Núbia Axum Etiópia. Eu agora estou fascinado. Ele é especialista. Eu poderia fazer uma palestra aqui agora, toda sobre a história da Etiópia e os desdobramentos disso no mundo ocidental, inclusive, porque é um dos primeiros países cristãos do mundo. É o único país africano nunca colonizado. Tem desdobramentos absurdos e uma raiz muito profunda e muito instigante. Pois bem, um dos primeiros discos do Olodum já fala disso. Com grande sofisticação, por pessoas, os compositores dessas músicas tiveram muito menos oportunidades de estudo formal do que os periféricos de hoje. Então, qual é esse pretexto? Para dizer, não, eu só falo de putaria, eu só falo essas coisas porque eu sou da periferia, a periferia não tem escola, não sei o quê. Pô, hoje tem muito mais escola, tem cotas, tem não sei o quê, do que tinha naqueles anos 80, no início dos anos 80, nos anos 70, quando surgiu o Ile Aie, e não impediu. Por quê? Porque a cultura musical era muito mais sofisticada do que qualquer contexto acadêmico que a gente tem hoje. Então, um cara semi-letrado, às vezes analfabeto, fazia música dizendo: me diz que sou ridículo, me diz que sou ridículo, por seus olhos sou mal visto, né? Diz até tenho uma índole, mas no fundo tu me achas bonito, lindo. Só essa melodia, lindo, E aí você traz a importância dos blocos afro para essa cultura, para essa formação. Né? Eram escolas mesmo, né? Eram escolas, como as escolas de samba são escolas, tem aquela coisa das apostilas, os blocos afro tinham um negócio de buscar partes da história africana que nos era negada e prover informações para os compositores, em cima disso, fazer canções que espalhassem essa coisa de forma dançante para todo mundo. Então, eu não sabia que Abissínia, Dibi, Abissínia, Núbia, Axum e Etiópia, Neon. Música de matéria. Eu ouvia pequeno no Curuzu. A Revolução Olodum chegou no Curuzu fortemente também, tinha os discos. E hoje eu sei que a Abissínia é um outro nome da Etiópia, e essa coisa do reino, e Axum é a cidade que foi fundada por Menelik, que é o filho da rainha de Sabá com o rei Salomão, e isso já estava lá, esses caras já estavam espalhando esse negócio, né? O próprio faraó, o Senegal e não sei o quê, são sucessos de público até hoje, são músicas que quase sempre estão entre as mais tocadas do carnaval, há mais de 40 anos, em todos os carnavais. Faraó nunca para de tocar, nunca para. E muito. E, ao mesmo tempo, são repositórios de informações que, inclusive, anteciparam a legislação que hoje, já desde 2009, inclui a história africana no currículo escolar, sendo que isso nem é cumprido. Isso é lei só. Mas os blocos afro faziam isso já há muito tempo antes, sendo manifestações periféricas. É por essas e outras que eu acho que a história de valorizar a periferia não deveria significar confinar a periferia a um tipo de expressão. A periferia é muito mais do que putaria ou não sei o quê. Isso também é. Se alguém falasse assim, vamos proibir a putaria, eu seria contra. Como é que você acha que isso pode se transformar? Assim, boa pergunta. Mas aí eu trago também o poema de Gregório de Matos, O que falta nessa cidade. Ele mesmo, é verdade. Que mais sua desonra, honra. Falta mais que ele ponha vergonha. O que é que falta aí nesse sentido para essa periferia ser contemplada, né, com como é que fala? Com oportunidade, né? Uhum. No sentido de trazer o que já existe lá, né? Pois é. Eu acho que falta uma visão realmente ampla do que é o Brasil, do que é o povo brasileiro. Eu acho que a gente está sempre reduzindo o povo brasileiro a uma coisa ou outra. Aí volta o que eu disse. Não precisa tirar uma coisa para colocar outra. É uma coisa da sabedoria popular. Não se descobre um santo para cobrir o outro. Então, houve tempo em que essas músicas... Por exemplo, os movimentos identitários, que sempre discutiram essas coisas, do engajamento, do lugar da periferia, da melhor distribuição, né? Os movimentos progressistas
sempre foram contrários a essas expressões. Pagode, axé, isso tudo sempre foi demonizado. É uma música ridícula, alienante, que confina no nosso povo. Hoje, eles passaram a divinizar essas músicas. E aí divinizar uma ideia do periférico, que é o sujeito meio mal educado, é o cara meio caricato. É o cara que vai chegar aqui e não sabe segurar a xícara, que vai botar o pé aqui em cima. Se ele não for meio grosseiro, se ele não falar mais alto que você, ele não é periférico. Ele é um cara gourmet, ele tá querendo imitar trejeitos europeus. Tem uma coisa assim que é limitante, porque grandes representantes da periferia sempre tiveram as duas coisas. Você vai dizer que Cartola não é do morro? Ele era o quê? Um lorde? Ele era um aculturado? Ele queria ser um lorde inglês? Não, ele era Cartola. Isso incluía uma elegância. Pixinguinha não é Pixinguinha? O cara que fez Carinhoso não é Pixinguinha? Ele não era negro? Você tá falando aí, eu tô lembrando de Mário Guzmão, meu mestre. Por exemplo. Um lorde, um príncipe. Por exemplo. Negão, pé Então no a gente chão, precisa africano. entender que a periferia é um lugar de principados. É um lugar de lordes, de nobres, que não precisam abdicar em nada da sabedoria que é comer de mão, que é andar de pé no chão, que é valorizar a sacanagem, que é ter swing, que é ter molejo, mas que nem por isso precisa não saber, por exemplo, regras ortográficas. Eu não vejo vantagem nenhuma na pessoa da periferia não dominar todas as linguagens. Ela não saber falar gíria e também saber ler um contrato de telefonia celular para não ser enganado na hora, porque o contrato não vem em gíria, não vem em dialeto, não tem, a TIM não faz um contrato para na Graça, vamos falar aqui em português, mas no Curuzu vai cheio de gíria pro cara, não vem assim, não vem igual, ele tem que contratar um cara que é o suposto defensor da pureza periférica, que seria não saber regras ortográficas, para ele decifrar aquilo. Não vejo vantagem nisso. Eu sou da periferia, eu sei ler português, eu sei concordância. Eu acho que quando a gente entender a grandeza do que é o nosso povo e oferecer realmente possibilidades, e no campo da música isso já foi oferecido e a resposta já veio, porque nunca foi rejeitado, não consta que a pessoa mudava o canal quando entrava Belchior cantando que as paralelas dos pneus, não, isso não consta, que as pessoas, isso aí eu não consigo entender não, eu quero ouvir de novo Senão dançando eles lambada. Não, nem mantinham, né? Porque senão não vive dá por valor. audiência. Exato, senão, ao contrário, aqueles programas da Globo, eles eram hit parades. O Globo de Ouro eu O assistia. Globo de Ouro era um ranking da audiência. Aí o cara falava, em primeiro lugar, Djavan, Oceano. Se foi em primeiro lugar, é porque as pessoas gostaram mais daquela música. As pessoas do Curuzu, de Cajazeiras, de Paris, eu lembro, da Graça. Volta eu falo do Globo de Ouro, porque eram 10 músicas, né? Uhum. Você podia até questionar que a sétima podia ser a primeira, mas eram 10 músicas de todos os estilos, do rock, de tudo. Isso. Rosana, aí depois vinha Menudo, Dominó, sei lá, daqui a pouco vinha Caetano, daqui a pouco... Não era assim? Era um ecossistema muito variado. E eu acho isso, eu acho que para a gente desobstruir esse negócio, a gente precisava primeiro quebrar um novo estereótipo de periférico que está sendo difundido e, para mim, surpreendente e, infelizmente, pelos campos progressistas. Eu acho que tem um engano aí, que é uma coisa meio assim, uma coisa é você não ser grosseiro e mal educado, ilimitado e ficar corrigindo o jeito da pessoa falar. Outra coisa é você não possibilitar aquela pessoa aprender o outro jeito, que é a norma culta. Eu não vejo problema nenhum em minha mãe saber escrever P-R-O-B-L-E-M-A. Problema. Isso tiraria o quê da espontaneidade? Nada. Seria só mais uma ferramenta. E isso tem sido folclorizado, uma coisa de periférico, meio assim, que não... Para mim é um reducionismo que eu não me conformo, porque eu sou da periferia. Eu não ouvi dizer. Então, e vivi muita sofisticação naquele meu Curuzu, bicho, porra. E essas músicas do Ilê são um testemunho. Pega as músicas do Ilê, você toma um susto. Você fala assim, não é possível que esses caras escreveram. Paulinho do Reco fez aquela música, O Negrume da Noite, reluziu o dia, e o perfil azeviche que a negritude criou. Como foi isso? Qual era o doutorado dele? Era a vivência das ruas e a sofisticação da música popular brasileira, criada por muitos negros. Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira fizeram Asa Branca. Pixinguinha não fez aquelas músicas. Cartola. Então não é uma questão de aculturação, não.
É a nossa cultura. A nossa cultura contém as duas coisas. Contém não vai errar na letra, não vai errar na letra. Pé de cana é caneta e pé de bucha é bochecha. E contém tu és divina e graciosa. A gente não precisa tirar uma coisa da outra. Ao contrário, uma coisa confirma e fortalece a outra. E eu me sinto mutilado de ver hoje os meninos mais jovens não saber sequer que essas coisas existem. E achar que é resistência você só gostar de artista que fala de vou comprar um carro, vou comer uma mulher e tem uma arma, sou bandido. Até ser bandido tá virando uma coisa que, em nome de uma suposta cultura periférica, tá virando relativizado. Como se as pessoas que sofressem mais com bandidagem não fossem da periferia. É como se o bandido negro, que de fato talvez não tenha tido a oportunidade, não sei o que, quando ele vai assaltar, ele assalta ideologicamente. Ele fala, não, vou roubar você não porque você é negro, vou roubar o branco. É como se ele invadisse o Itaú e roubar. Não, ele rouba o funcionário do condomínio. Quando ele vai assaltar na Praça Castro Alves, ele não assalta o fazano, ele assalta o segurança ou o garçom do fazano que está saindo para pegar o ônibus. E, em nome de uma suposta cultura periférica, você começa a relativizar o assaltante. Mas o periférico não quer isso, não. E é por isso que gera, às vezes, muitas supostas surpresas. Você fala assim, mas um pobre de direita, por exemplo. Não é pobre de direita, não, pô. É um pobre que não quer ser assaltado. E, infelizmente, só quem captou a mensagem desse pânico, muitas vezes é o pessoal da direita, que vem com uma espécie de solução fácil e diz, vou pegar o ladrão e vou matar. O presidente Bolsonaro se elegeu por isso. Ele falava, quando você for assaltado no ônibus 10 vezes e o cara for solto e te roubar mais uma, eu vou pegar ele e vou te dar uma arma para você matar ele. E é uma maluquice. Não é solução de nada. Não é sequer um projeto de segurança. É loucura. Mas isso ressoou no coração das pessoas, não porque elas são fascistas ou porque elas são de direita, porque elas não estão aguentando mais. E elas não vão perguntar se o ladrão que as roubou é negro, porque ela também é. Ela também não teve oportunidade, ela também é negra, ela também... Eu ouvi uma vez um cara estava roubando lá no Santo Antônio só mulheres que iam trabalhar de manhã cedo. Por definição, pobres. Elas iam trabalhar, elas iam pegar um ônibus no Aquidauã e o cara tomava o celular. Um dia, acharam ele no ato do crime, pegaram e começaram a bater. Eu ouvi os gritos lá de casa, chamei minha ex-mulher e falei para ela assim, e agora? Nós que somos humanitários, vamos lá embaixo dizer pro pessoal, não bata nele não, porque ele não tem oportunidade? Sendo que o pessoal que tava batendo era o cara que trabalhava no mercadinho, que tem carteira assinada. Não tem também. Pois é, ele vai entender essa conversa? De que ele é ladrão porque ele é pobre, sendo que você é pobre e tá ali pagando um pau, ainda teve seu celular roubado, com as prestações ainda por vencer? Não faz sentido. Enquanto a gente não tiver uma resposta para essas coisas, pode se preparar para o pobre de direita, para o que quiser carimbar, mas não vai adiantar. A gente precisa passar dessa ideia, dessa fantasia que os campos progressistas estão plantando na periferia e que não ressoam nem na periferia. A pessoa da periferia hoje em dia quer ser crente, quer ter disciplina, quer parar de beber para poder conseguir pagar um colégio para o filho porque a escola pública do bairro dele fechou. Entende? O que é que você vê de diferente, de melhor ou de pior, do tempo que você vem da periferia, né, da sua vivência toda, para os tempos de agora? Eu acho que hoje tem uma coisa assim, eu acho que os meninos têm um certo ímpeto assim que me agrada. Eu acho que os jovens de hoje têm uma coisa de não aceitar certas coisas que me agrada. É meio como naquele filme Que Horas Ela Volta? Você viu esse filme? Não vi. De Ana Mui Laerte, com Camila Márdila e Regina Casé. Aliás, a atuação de Regina Casé é incrível. Porque me lembrou muito minha tia. Eu tenho uma tia que foi trabalhar como empregada doméstica em São Paulo e voltou traumatizada pelo choque da relação de frieza, de opressão, de exploração. Voltou em pânico, assim. E quando eu vi a atuação de Regina Casé, eu vi que ela conseguiu captar as coisas que estavam em minha tia. Era bem real. E é um filme meio sobre isso, assim, uma empregada doméstica nordestina que trabalha em São Paulo para uma família classe média e que se adaptou ali e tal e deixou a filha aqui. O dinheiro que ela ganha lá, ela manda para sustentar a filha aqui. E a filha fica perguntando que horas ela volta e ela nunca volta. A filha vai para São Paulo para fazer vestibular e lá encontra a mãe naquela situação, mora no quarto de empregado, não sei o que. E aí tem um negócio.
aquele estoicismo da mãe foi importante para conseguir as coisas, inclusive para sustentar a própria filha. Mas a menina já tem uma postura que já é meio assim, sem cerimônia, sabe? Porque o Brasil sempre foi uma coisa meio escravocrata mesmo, né? Tem aquela coisa de bater de ô senhorzinho, ô dona não sei quem. Esse jovem de hoje tem uma coisa que eles já não tem mais essa hierarquia, eles já não respeitam tanto. É ruim, num certo sentido, porque às vezes eles não respeitam nem os próprios pais. Mas no outro é bom, porque isso coloca a nu um negócio e deflagra outras movimentações. Então eu gosto de ver como a juventude de hoje é um pouco mais sem cerimônias assim que a minha. Um pouco mais assim, foda-se, sabe? Mais arejada, assim, mais reivindicativa. Eles têm vários defeitos, vários despreparos. Mas eu gosto desse lance, assim. Eu percebo que hoje os meninos estão mais dispostos a não obedecer certos limites, certas linhas. Não tomar água no copo de extrato de tomate. Tinha uma história assim de que algumas famílias tinham um copo de extrato de tomate guardado para dar para o colega negro que fosse, por exemplo, do futebol. Você vai na Graça, você joga bola com um menino dali, do Calabar. Aí esse menino, ou mesmo do seu colégio, que já tem um menino que é negro, mas que tem grana, né? Classe média, estuda no Vieira. Aí foram jogar bola, foram pra casa, vai beber água e dá no copo de extrato de tomate pro pretinho. Eu sinto que hoje isso tá sendo mais questionado. Aí é o lado bom desse mesmo negócio que eu tô falando, de valorização da cultura periférica. Nisso tudo tem coisas muito boas. As coisas que eu falo, eu espero que elas não sejam ouvidas nunca como chapadas, assim, como uma coisa estanque. Então eu vejo coisas boas acontecendo hoje, auspiciosas. Eu acho que mesmo essa coisa da polarização tem características positivas nisso. Eu vi uma entrevista de José Dirceu dizendo assim, não, o Brasil não está polarizado, o Brasil está politizado. A política ganhou um relevo que nunca teve. Eu acho que disso pode sair uma coisa boa. Disso pode sair uma coisa boa. Até porque eu acho que está começando a acontecer diálogos que até pouco tempo atrás pareciam impossíveis. Meio que um caos que foi criado para se chegar em um lugar que não chegaria se não criasse o caos. Exato. Né? Criou umas barreiras, umas cisanas, que ainda vigem, mas que hoje eu já vejo isso dando uma aliviada, as pessoas tendo um pouco mais de paciência, de compreensão umas com as outras. E eu espero que a próxima fase seja realmente do diálogo, em que a gente, em vez de só carimbar o outro como bandido, como não sei o quê, a gente consiga achar uma síntese aí, uma coisa aí, uma serenidade. Eu estava vendo uma entrevista, eu gosto muito de ver YouTube. Eu gosto muito de ver programas antigos no YouTube. Às vezes eu boto assim, Jornal Nacional 1992. A gente vê coisas assim incríveis, tanto coisas que não existem mais, como continuações. Teve agora o escândalo do INSS, né? Eu vi que isso já teve 30 anos atrás. Igual, bicho, do INAMPS, só mudavam a sigla. Eu digo, não é possível. E aí eu tava vendo uma entrevista agora de Paulo Guedes, que foi ministro da Economia de Bolsonaro. E o economista Paulo Guedes tá aqui, era no governo Itamar Franco, depois do impeachment de Collor. Aí minha namorada tava assistindo comigo e falou assim, Paulo Guedes sereno, né? Eu falei, pois é, era um tempo que não tinha ainda essa coisa, esses personagens que todo mundo assumiu agora e que ficam aí um se alimentando do outro e criando essas cisâneas e tal. Eu espero que o próximo passo agora seja esse, seja de um certo apaziguamento e que a gente consiga dialogar sem tanta paixão, sem tanta verve, com mais racionalidade. Mas você perguntou essa coisa da periferia, eu acho que o jovem de hoje da periferia tem um tupete assim um pouco que me agrada. Eu acho que é mais legal até do que já foi. Que é uma construção também, né, de tudo isso, né? Esses blocos afros, esse trabalho que é feito de conscientização mesmo do valor de cada um, né? E ver que essas coisas demoram, né? Porque, por exemplo, o Ilê é de 74, né? Saiu em 75. Eu sou do Curuzu dos anos 80. Eu vivi isso ali criança, anos 90 e tal. Mas minhas primas, por exemplo, tinham muita coisa com cabelo. Todo mundo neguinho, mulatinho, e tinha coisa com cabelo, botava... Eu lembro de minhas primas brincando, cara, de boneca. Aí elas pegavam uma fralda de criança, fralda de pano, não era fralda descartável, botava na cabeça para poder fazer como se fosse o cabelo. Porque a ideia dela de mãe, de mulher, de bonita, era mulher branca com cabelo comprido. Então elas faziam, minha filha, não sei o que, com aquela fralda ali. Ou seja, no Curuzu.
já há alguns anos depois do Ilê. Só recentemente, em 2015, há 10 anos, teve a primeira marcha do empoderamento crespo aqui em Salvador. Eu participei dessa primeira marcha. Participei umas 2 vezes quando teve. Era mais de mulheres, assim, tinha mais mulheres e as organizadoras eram mulheres. Mas eu fui e tal, eu achei incrível. E elas todas tinham assim uma energia pra cima, era bonito porque era uma coisa reivindicativa, mas que também não tinha uma coisa meio chata. Era muito pra frente, e as músicas eram uns pagodões, não sei o que, todo mundo dançando e tal. E eu vejo que isso é um negócio que evoluiu muito em Salvador. Hoje as pessoas usam realmente os cabelos como querem, tem uma coisa mais assim, isso vem sendo questionado, não tem mais aqueles protocolos, ninguém tem coragem mais de botar protocolo de boa aparência, em que a boa aparência significa que as pessoas negras tenham que meio que se adaptar a um padrão meio branco, né? Ou alisar o cabelo, ou esconder, ou raspar. Hoje não, a pessoa realmente tem mais liberdade para... Eu cheguei em 89, você falando, e eu aqui vendo esse cenário, né? Tinha muito Rastafari, mas não tinha tanto cabelo assim como tem agora, né? Quer dizer, o Rastafari é o começo disso aí tudo, né? É que vem Ele dando vai consciência para transformar isso tudo. E tinha uma coisa que eu também não tenho visto, que era placas alisa-se cabelo. É isso. Tá acabando essa história. Acabou. Tá acabando essa história. Isso é muito essa bom, obrigação. Né? E tem muito ao contrário. Tem muita gente fazendo a transição para o cabelo Exatamente. original, para o seu próprio cabelo, Exatamente. descobrindo Que como é. mudança. Gente que esqueceu como é o próprio cabelo. Que desde criança, desde adolescente, alisa. Hoje, com todos esses questionamentos, como é meu cabelo? Tem que cortar várias camadas de cabelo alterado para voltar ao próprio. Isso é muito louco. E isso foi plantado lá, desde os anos 70, por essa turma. Só está colhendo fruto agora. Mudança cultural não nasce da noite para o dia. O negócio de 50 anos em 5 é para fazer estrada, como o Juscelino Kubitschek fez. Mas culturalmente você não avança 50 anos em 5. Pelo contrário, né? Você pode destruir em 4 anos de governo e para reconstruir, né? É uma confusão. Demora. Então, mesmo no Curuzu do Ileaie, a maioria das meninas de cabelo crespo alisavam o cabelo. Hoje isso está mudando. É um negócio muito positivo que eu vejo em Salvador. É curioso. E tá faltando também uma coisa de roupa, que eu acho que é mais assim, livre, assim. Camisa colorida. Até eu mesmo, há um tempo atrás, comprei uma camisa toda colorida, meio de malandro, assim, comprei no comércio. E minha mãe falou assim, vai pra onde, menino, com essa camisa de Mirinho? Mirinho é meu tio, seresteiro, que usava as camisas assim. Ela achou super estranha aquela minha camisa. Mais de um tempo pra cá, tem sido cada vez mais comum. Mesmo, por exemplo, esse meu cabelo roxo, não sei o quê, eu saio e já não gera mais tanta estranheza. Ficou uma coisa mais normal, assim, respeitada, que você vai arranjar um emprego numa loja e não vai perder a vaga porque aquilo é coisa de marginal. Antigamente não, né? Quando eu fiz minha primeira tatuagem, minha mãe ficou muito preocupada, porque pensou, pô, você não vai arranjar emprego em lugar nenhum. Essas coisas têm sido quebradas. E isso é bacana, isso é uma coisa do nosso tempo. Ao mesmo tempo que eu vejo coisas que estão voltando, mas que se perderam num certo período. Por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, assim, o povo usava muito pouca roupa em Salvador, especialmente no verão. Era muito comum você ver a pessoa com um shortinho, quando não de sunga e biquíni, pela rua. A pessoa ia pra praia, mas ela andava pela Avenida 7, de sunga, com aquela camiseta regata fast fit, ou qualquer coisa assim. Era tudo muito pouco pano. A gente passou por um período que isso se perdeu, encaretou, e hoje eu acho que tá voltando de novo. Direito eu tava descendo a ladeira da Barra de Uber e vi 2 meninas subindo de biquíni. Eu pensei, porra, anos 90. Eu me acostumei a uma cidade meio assim, você entrava no mercado de sunga. Tinha um mercado, no Paz Mendonça. Não tinha placa que proibisse, porque agora tem placa que proíbe de entrar de roupa de banho, né? Você entrava de sunga, comprava uma cerveja, eu saía. Tinha uma coisa assim para se liberar. Mas eu acho que isso está voltando. Acho que a tendência é isso voltar. É cíclico também, né, Jackson? Essas coisas a gente pensa que são conquistas. Eu achava, por exemplo, que manifestação racista explícita, como a gente vê em campo de futebol, macaco, não sei o quê, que aquilo nunca mais ia acontecer. Eu achava mesmo que chegaria um ponto assim que, não, isso aqui acabou, game over, acabou, isso vai ficar só pra história. Quem quiser estudar vai achar estranho. Foi, era mesmo, a pessoa chamava outra de negra, assim, como ofensa.
Tinha isso na rua. E voltou. Voltou. E voltou quente, né? É. Ao mesmo tempo que ele tá falando essa coisa do cabelo crespo, não sei o que, não sei o quê. E Aí voltou esse E negócio. aí volta numa cultura espanhola, por exemplo, né? Na Espanha, que você acha que através da arte, Pois né? é, o negócio Tudo lá. melhorou, mas É. nem tudo melhorou, né? Pois é. Voltou pesado lá, né? A humanidade é um negócio estranho, misterioso, né? Você pensa que tá resolvido o negócio. Isso é que está evoluindo e aí vem uma questão ali profunda para ser resolvida e que destampa e que você vê o primitivo Voltar do ser humano de forma se bárbara, literalmente mesmo, né? James, eu ficaria aqui até o galo cantar amanhecendo o dia, nessa conversa boa, mas a gente não falou quase nada dos seus livros, né? Você lançou livro mais Lancei agora. recentemente, né? Uhum. Eu lancei um livro de poemas que se chama Pré-Estreia. EP, jogando inclusive com essa sigla. Também evidenciando assim, essa minha relação com a música popular. Com essa importância das canções para mim. E é isso, minha poesia tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com ritmo. Um dia desses eu dei uma entrevista no Multicultura da Rádio Cultura, da Rádio Educadora da Bahia. E o cara, que é um jornalista que eu também admiro muito, que é Renato Cordeiro. Maravilhoso também. Grande figura. Grande figura. Ele ressaltou assim a coisa das rimas. Porque no meu livro tem umas rimas muito distintas, assim, tem rimas, sei lá, de cântanos, pântanos e espântanos. Coisas assim, rimas de palavra, de mais de uma palavra. Sim. Assim. Mas principalmente para mim, tudo vem do ritmo. É o ritmo que importa. As rimas mesmo estão submetidas a esse primeiro critério estrutural, assim, essa coluna cervical. E isso vem muito da música, né? Da música vem todas as coisas. Alguém já disse isso. E em mim também. E o poema que abre o livro virou uma canção. Espero que seja lançado, porque está uma enrolação. Davi Moraes fez a música, gravou muito bem com o Luizinho do Geis, não sei o quê. Mas ainda falta alguma coisa pra gente lançar esse negócio. Baby Lavanda. Tá pronta, só falta lançar isso. Só falta lançar. Meu nome? Baby Lavanda. É um poema sobre uma dançarina diarista. Que maravilha, dançarina diarista. Tem a ver com tudo isso que a gente está falando. De pagodão, de reivindicação, de nova consciência, dessa vida nova periférica das meninas que andam de moto, que não sei o quê. Baby Lavanda é assim, Baby Lavanda, tocha dourada de dendê, short atochado na banda da bunda no bunda lelê. Mete dança na festa de largo, solta a trança no paredão. Toda danada me pede um trago do que trago no coração. Baby Lavanda chama na chincha, taca pimenta no chinchim, toca o terror com seu cupincha, mas se derrete só pra mim. Na rua do jogo, no fundo da moto, no churrasquinho, no curuzu, tá boa na fita, tá boa na foto. Baby Lavanda tem fogo no cu. Vaca sagrada, anjinha sacana, Baby Lavanda lavando o chão pra descolar alguma grana, não perde a marra e faz questão de ser a essência da fragrância de sua ânsia sempre sã. Se vida há, que a gente dância, pois ela é filha de Ansan. Uau, meu amigo. Tem que botar na boca do povo isso aí, né? Esperando Davi, cadê? Tá gravado, tá bonito, bicho. Agora, eu não sei, eu não lembro como que a gente parou a última conversa. Mas vamos fazer essa... Que brincadeira boa com as palavras aí, né? Pois é. Por exemplo, tem essa rima de dância com ânsia, com fragrância. Você cria... E ânsia é um anagrama de Ansan. Ânsia e Ansan. É um negócio que eu tinha observado há muito tempo, queria usar. Tocha dourada é de dendê? De dendê, Mas você uma fala uma sarará. outra coisa, tocha dourada de dendê, lá na Short coisa... atochado na banda da bunda no bunda lelê. É bom esse som. Tem um negócio... meio percussivo e meio, né? Essa é a viagem mesmo. Parece que faz flan na palavra, né? Sai, pica aqui. Tocha dourada de dendê, short atochado na banda da bunda no bunda lelê. Segue aí, porque tem uma coisa Mete dança na festa de largo, solta a trança no paredão, toda danada me pede um trago do que trago no coração.
Baby Lavanda chama na chincha, taca pimenta no chinchim, toca o terror com seu cupincha, mas se derrete maravilha. só pra mim. Na rua do jogo, no fundo da moto, no churrasquinho, no curuzu, tá boa na fita, tá boa na foto. Baby Lavanda tem fogo no cu. E não é fácil de aprender para cantar. Quer dizer, Não. pode ser. Que Eu depois acho de que musicado não é. até Tomara pode, que né? seja, mas tem umas complicações aí. Muito bom, muito bom. E você tem feito bastante poemas pensando em música ou não? Ou te pedem Não, eu muita queria fazer letra de mais. música? Eu queria fazer mais. Eu queria parar pra me focar nisso. Mas você mesmo faz, às vezes, pensando na música? Essa foi música de Davi. Eu fiz... Mas foi sob encomenda aí? Não. Não. Eu fiz pensando, inclusive foi bom que foi Davi que fez, porque eu fiz pensando na parceria Risério Moraes Moreira. Eu lembro que eu fiquei assim, pensando em algumas parcerias deles que têm essas características de letra e tudo, de rítmicas e tal. Aí gravei um vídeo postei no Instagram dizendo, pode ser uma música, hein? Quem poderia fazer? Aí Davi falou, Olha eu só. vou fazer. Eu falei, pô, do pai, o filho do cara. Ele tava pensando em Moraes, veio Davi e foi ótimo. Mas eu fiz como um poema. Eu tenho muito uma coisa assim que é isso. Eu quero imprimir uma música no poema. O aspecto musical da poesia me interessa muito. Então, quando eu vou fazendo o meu poema, eu vou fazendo como se já fosse uma música. Tem uma melodia já aqui, que pode se tornar uma letra com outra melodia. Mas já tem uma melodia nesse negócio. Já eu facilita para quem escolhi vai musicar, né? Ou dificulta. Ou dificulta. Ou dificulta. Porque eu já coloquei os acentos ali Sim. para gerar uma sensação rítmica. Já é música, né? Porque a palavra é música, né? Isso. Né? Ideias postas em música é uma das definições clássicas de poesia. Você falou Gregório de Matos, eu lembrei, porque esses dias eu estava escrevendo alguma coisa e citei Gregório de Matos e a sua famosa viola de cabaça, que segundo a história, ele, quando foi preso em Madre de Deus, perdeu a viola e ficou choroso, dizendo que não queria voltar sem a zorra da viola, e o cara devolveu. E aí ele fazia aquilo para se acompanhar. Então já era uma coisa, a poesia brasileira, que nasce com Gregório, já nasce letra de música. Já nasce com essa coisa do acompanhamento, já nasce o cantor popular, o cara que capta a essência das coisas, das ruas, do seu momento, e canta, né? Os poetas provençais também eram cantores, assim, não sei se cantores, mas também tinha uma coisa musical, sonora, né? Inclusive a própria palavra que em inglês ficou mais, que é lírica, em inglês aqui a gente chama letra, né? Letra de música. Em inglês chamam lyrics. Lyrics vem da lira, com as quais os gregos se acompanhavam falando os poemas. Então já tinha essa coisa de poesia e música, sempre. Depois fica só o texto, fica só a letra, sem as melodias, sem os acompanhamentos, que é a poesia do livro. Mas essa poesia do livro continuou essa tradição de estar ligada à música. Por isso as rimas, as métricas, o tipo de verso. Então isso tudo me interessa muito. E sendo um poeta baiano, soteropolitano, não tem como escapar, né, dessa. Só se quiser, né? Ou não. Eu acho que nem tem. Nem se quiser, eu não sei, né? acho que nem se quiser. E eu nunca quis. Para mim o negócio É do maravilhoso, ritmo né? Tem um poema, por exemplo, que eu fiz pensando assim um pouco no coisa do rap, do ponto de vista rítmico. Do ponto de vista do conteúdo, não. Mas o poema eu fiz pensando em João Cabral de Melo Neto, porque tem uma coisa curiosa. O meu poeta principal, poeta paradigmático assim, é João Cabral de Melo Neto, que era o poeta que não gostava de música, né? Ele não gostava de música. Ele dizia, eu não ouço nem essa música que toca em elevador, música me dá sono e tal. Ele tinha uma coisa contra a música, contra samba. Tinha umas ideias bem curiosas, apesar de gostar de flamenco e tal. Mas João Cabral fez uma poesia quase antimusical. Versos de 8 sílabas, às vezes sem rima ou rima toante e tal. E, por exemplo, nessa Baby Lavanda, apesar de a metrificação não ser regular, a maioria dos versos é de 8 sílabas. Então isso para mim é como se fosse um jogo comigo mesmo, de ser uma homenagem a João Cabral, a antimusicalidade dele,
mas num poema extremamente Extremamente musical, musical. que nem parece, Ah. nem influenciado por João Cabral, Pelo ritmo e pela sonoridade, né? total. Total, né? E aí tem outro poema que eu fiz que também tem a ver com o João Cabral, porque ele tem um poema chamado A Entrevistada Disse na Entrevista. Sou de Cádiz, não de Sevilha, mas isso é entre nós, não o diga e tal. Um poema sobre flamenco. E eu fiz um poema chamado O Entrevistado Disse na Entrevista, que é uma inversão dessa ideia tradicional nas letras de música, em que a mulher diz, se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim, ou meu moreno fez bobagem, maltratou meu pobre coração, mas ele é o tal. Essa coisa da mulher que se coloca meio submissa diante da força do homem, que se sente seduzida por isso, aquele homem que a maltrata, mas que por isso mesmo para ela é tão poderoso e sedutor, conquistador, comovente. Eu fiz uma música que era uma inversão, um poema que é uma inversão disso. O entrevistado disse na entrevista, é exatamente o homem dizendo, ela é o demônio e por isso é foda. E pensei nessa coisa da música de Chico e no poema, no livro de James Joyce, o Ulisses, meu xará, cujo último capítulo é um parágrafo gigantesco, um capítulo inteiro escrito sem nenhum sinal de pontuação, ou seja, tudo num rojão só, e que começa e termina com a palavra sim, que é a palavra que mais vai recorrendo durante todo o texto. A mulher começa a falar, não para de falar nunca mais, e termina dizendo, sim, eu disse sim, eu quero sim, que é a grande afirmação diante da vida, diante das coisas. Aí eu fiz um poema que é assim, falando dessa força de uma mulher que se impõe sobre mim e que por isso mesmo é forte, tomando o livro de Joyce, o capítulo de Joyce como estrutura, mas usando uma rítmica meio cabralina e meio de letra de rap, que é assim, sim, ela é um inteiro de mau caminho, o meu infarto fulminante, o meu inferno de Dante, a minha sim, rosa, só espinho, pó de pimenta cominho, sim, a minha bomba H, a minha hora H, meu HCE, o meu H2O, meu homem com H, sim, meu THC, ela é meu hardcore, a minha bomba de cobalto, ela é o meu beijo no asfalto, é sim o meu si melhor, é ela o meu best seller, a minha Cássia Eller, minha rosa só perfume, humano sim, demasiado humano, meu mau costume, ela é a pedra no meio do caminho do Itabirano, a minha Capitu, a minha Molly Bloom, câncer que vem no bronze, sim, ela é um sol negro de massa escura, do livre-arbítrio minha ditadura, ela está perto quando estou longe, ela ao certo sei que será meu fim, mas meu coração dispara tiros de revólver, e sim, eu disse sim, eu quero sim. Uau! Cabe muito bem no rap. Um rap é pegar isso e vai... Eu acho. Pô, que lindo, Pois que é. lindo. Porra, Jackson, que Meu bom. amigo, que bom. Que bom essa conversa com você. Fiquei feliz de Fiquei começar também. com poesia. Você E é um finalizar com poesia, né? cara que Sempre, saca né? tudo de poesia. Não, você eu sou... é um cara... Sou seu fã há muito tempo, Eu cara. sou seu fã também há muito tempo, desde que Sou eu seu fã há vejo muito você por aí falando e A falando coisa... a coisa. É, é. O O prosoema, né? A gente falou prosoema. sobre o prosoema, Tem- né? além da coisa do ator, do teatro, do cinema, da televisão, a sua coisa com a poesia sempre me chamou muita atenção, sempre Eu- gostei muito. E é extensível o seu trabalho de ator, claro, mas eu ainda acho que é outra coisa. É outra coisa. Uhum. É outra coisa. E é o que surgiu primeiro, né? Eu comecei como ator dizendo poema, né? Isso é... E aí você falando essa coisa do rap, né? Que não é o rap naquela cantilena. A palavra, o ritmo na palavra, né? Uhum. Que é uma das coisas que me encanta mais e que começou a surgir quando eu cheguei em Salvador. Então, Salvador é determinante na minha maneira de dizer os poemas, né? Assim, comecei lá no sul da Bahia, mas o ritmo é muito mais forte, mais intenso aqui, né? Você falou isso. Encontrar essa forma. E o negócio, como ficou o resultado do prosoema ali, eu acho que é realmente um momento luminoso, assim. Eu acho aquele disco da Timbalada muito bom. Muito mesmo, gosto do disco todo. Mas eu lembro assim, que quando eu vi a primeira vez, porra, me fisgou muito, assim. Aquela estranheza ali, né? É sensacional. Eu. Eu não vivo. Eu não vivo. Até hoje, por exemplo, tem horas que eu tô sozinho, do nada, eu falo,
ir para o mar. Hã? É, eu falo assim do nada. Tem gente que, assim, meu filho não sabia o que era isso. E ele aprendeu a falar isso, esse trecho, porque de tanto eu repetir. De tanto você ir repetir. para o mar. Hã? Não, mar tem boca de fome. João, meu filho, falava isso sem saber o que era. Aí um dia eu falei, Olha João, só. deixa eu te mostrar o que é, de onde é Olha que veio só. essa história. Aí mostrei a música dele, ficou impressionado. Mas ele já sabia esse texto de tanto eu repetir. E isso, assim, né? Quanto tempo tem esse disco? Tem É um negócio que muitos anos, ficou, né? faz parte de mim. Que Hã? bom. Ir para o mar. Ir para o mar, não. É, Volta e meia encontra um timbaleiro, eles vem com essa... vem com esse Lembram, né? cumprimento, é isso. Mar tem boca de fome, sabe? É. Marcou muito, marcou muito. Que bom, Fiquei meu muito amigo, feliz viu? com esse papo. Muito grato, assim, por esse papo aqui. Eu que tô também. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, mundo. Pode.